Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do BFF, temporada de 2022, né? Às vezes eu até perco a noção do tempo. E aí, Edu, primeiro falar com você, né, Edu? Como é que você tá? O tempo que você sumiu das lives, tudo bem? O Cincinnati não tá te dando alegria, nem o Atlético Mineiro, mas a vida não é só esporte, né, Edu? Ô, Sérgio, prazer estar aqui com você. Tempinho que a gente não fazia live, né? Eu acho até, inclusive, passava com você. Então é sempre bom estar aqui com você, trocar uma ideia. Os Bengals até que me deram um pouquinho de felicidade essa semana. Acho que contra os Jets também era difícil não dar, né? Ano passado vocês perderam, não pode nem falar muito, hein? Não foi? Ano passado vocês perderam pro Jets. Do Mike White, se eu não me engano. Então, acho que o Joe Flacco tá pior até, então... Mas é isso, bora falar da semana 3, fazer esse review, né? Ainda falar do Thursday Night, que agora tem inclusive os Bengals contra os Dolphins, que é um jogão. E bora lá. Bora lá, jogão mesmo. Um time que é 3-0, o time que foi pro Super Bowl, né? Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse jogo, né, Edu? Sim. Primeiro, agradecer minha mãe, mandando boa noite a todo mundo. Boa noite, mãe, beijo. Boa noite. Então é isso, gente. A gente vai fazer um reviewzinho da semana 3. Como é que foi? Como é que foi para você, Edu, no Fantasy? Ganhou muitos jogos? Perdeu muitos jogos? Cara, eu acho que eu tô muito na média de ganhar metade dos jogos e perder metade dos jogos. Eu acho que eu tô nessa aí. Eu tô feliz muito pelo desempenho na Keeper, porque eu acho que é a segunda semana seguida que eu sou o maior pontuador na Keeper da firma, né? Então eu tô mandando bem, e eu tô feliz com esse desempenho. Tô ganhando numa liga entre amigos também, que eu tô em 3-0, que é uma liga entre amigos que a gente disputa, sei lá, uns 5 anos. E é isso. Como é que tá com você, né? Como é que tá seus pontos? Edu, acabei de olhar aqui, você fez quase o dobro de pontos que eu na Keeper. Caraca. Que delícia. Eu sou o 10º nessa liga. Não, esse ano tá difícil. Os jogadores que eu apostei muito, como o DJ Moore, eu acho que eu tenho em quase todas as minhas ligas. Nossa! Tô sofrendo com ele. O Jerry Judy acabou, apesar de eu gostar muito dele, eu não consegui pegar em muitos, porque muita gente gostava. Agora vamos ver como é que vai ser o Khalil Herbert, que eu tenho em todas as minhas ligas, que eu falei há muito tempo. Para pegar. Confiança estava lá em cima, agora vamos ver como é que ele vai se desempenhar se o David Montgomery ficar fora. Sim. Ruizão, a voz está de volta, a voz está sempre aí. Estamos aí. Feliz. A gente quer saber quando que o Rui está de volta, né, Edu? Pois ele sumiu, pô. Não faço live com ele desde 2021, talvez, se eu não me engano. Eu acho que ele não faz live desde 2021. Desde que Maria Tereza veio a nós, ele não comparece mais aqui no StreamYard com a gente. Pois é. Mas daqui a pouco tá de volta. Sim. Eu reclamei com ele, ele falou que vai tentar ainda esse ano. Vitor Vieira mandando um salve, Vitor. Então, Edu, bora lá. Primeiro fazer aquele review das lesões, né? Aquela notícia ruim que todo mundo tem que passar. Todo ano a gente passa por isso, a gente já tá calejado, mas nunca gosta de passar. Mac Jones, né? Vai muito possivelmente pro IR, né? Machucou, vai perder bastante tempo. Teremos a bênção do Brian Hoyer nesse ataque maravilhoso do New England Patriots. Nada está tão ruim que não possa piorar, como já diria Tidrica. Justin Herbert foi ativado, mas ele não jogou. Não, né? Ele jogou, só que tava nítido que não tinha condição dele jogar. Não, tá certo. Eu até estava discutindo isso aqui. Ele jogou bem limitado, então. Tava nítido. Ele até deu um passe bizarro, assim, né? Que foi mesmo lesionado. Agora eu lembrei, que depois o Jalen Gayton é que tá fora da temporada. Então... Exatamente. E o Tua, esse back dele aí, que é um golpe miserável do Miami Dolphins, que com certeza foi na cabeça. O cara saiu zonzinho, falou, não, eu dou nas costas, pô. O cara não sabia nem o caminho de casa. Pô. Perdidinho. O teste de concussão deles foi, que dia é hoje? Terça? Pô, tá bom, acertou o dia, respondeu rápido. Errou o dia, mas respondeu rápido. Pode voltar. Voltou e ainda ganhou o jogo. Mas tá bom. O jogo é quinta-feira, né? Contra o Bengals, que a gente já falou, então vamos ver se ele consegue jogar ou não. Porque normalmente, quando acaba o jogo, a coisa da concussão é levada mais a sério, principalmente para os médicos da NFL. Né? Se for questão das costas, até o James Winston tá com uma lesão nas costas também, que a gente viu que piorou muito o desempenho dele já, ele tá jogando bem mal. Um desempenho miserável, isso que eu ia falar.
miserável mesmo. Mas se for essa questão das costas, pode ser um pouco preocupante. A gente não sabe, né, como é que vai ser. Não, mas aquilo ali não era costas, não. Edu, era a cabeça não, mesmo. Eles deram um migué danado. Não. Só que foi em algum outro lance que ele machucou as costas. Tomou uma pancada na cabeça, ele caiu, quase não levantou, igual um saquinho de batata. Mas aí as lesões, eu acho que principais são sempre no running back, né? David Montgomery, que todos os analistas de lesão, né? Aqueles caras que acompanham o Fantasy falam bastante de lesão, disseram que deve ser o high ankle sprain, que eu tenho visto, que podia tirar ele de 4 a 6 semanas, mas todo mundo do Bears está falando que é day to day. Então, tem que ver como é que vai ser o treino essa semana. Fala, Edu. O coach mesmo, acho que ele... Eu esqueci o nome dele, Matt Eberflus. Isso, exatamente. Era defensive coach dos Colts, né? Ele falou que é day to day, então vamos esperar, né? Acho que talvez seja bom para quem tem o Khalil Herbert aí, tal, quem gosta muito dele. Mas eu ainda acho que o Herbert vai tomar essa posição, a gente vai falar disso mais para frente, mas acho que o Herbert vai tomar essa posição até mesmo sem lesão do Montgomery. Eu já achava isso. Depois do desempenho dessa semana, então, a gente discute mais para frente isso aí, né, Edu? Outra lesão importante é o DeAndre Swift, que, pelo que parece, não joga os próximos 2 jogos. Depois vem o bye, aí pode ser que ele volte. Foi ombro, né? Shoulder, ia falar ombro. Então, quem ganha muito valor é o Jamal Williams, a gente vai falar daqui a pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas então o DeAndre Swift deve perder pelo menos 2 jogos. Outro que machucou o ombro, não é nenhuma novidade para ninguém. Dalvin Cook, todo ano ele se machuca. Todo nesse desespero. Aí todo mundo corre para pegar o Madison e o Madison desaponta. Mas vamos ver como é que é esse ano. Vai estar na lista agora da Waiver. A gente discute isso mais para frente também. Fala, Edu. Pode ficar tranquilo que esse ano vai ter desapontamento também. Vai ter. O Contra quem o Vikings joga essa semana? Deixa eu ver. Pois é, vamos ver. Eu ainda nem olhei direito isso. Contra os Saints fora de casa, a defesa é boa pra caramba, contra o jogo corrido é complicado. E além do Dalvin Cook, foi o Joe Mixon. O Joe Mixon machucou. Tornozelo. Foi tornozelo, né? Você, como torcedor, tem alguma notícia, alguma coisa falou? Parece que é algo só day to day mesmo. Não parece que foi algo muito sério. Só que... as notícias que eu tive é que deve estar jogar quinta-feira, né, Edu? Assim, muito pouco tempo para recuperar, mas eu acho que deve jogar quinta-feira sim. Se Deus quiser, né? Porque ele é importante para o Bengals e para a gente no Fantasy, que quem pegou ele pegou bem alto. Por então, mais que o desempenho não esteja lá do que a gente pagou por ele, né? Tem isso também. E quem do Bengals está assim, né? Até o Jamar Chase está mais abaixo, então o ataque está pavoroso. Aí, entrando nos wide receivers, o Michael Thomas machucou o dedão, mas não parece ser uma lesão muito séria, assim como o Jarvis Landry, né, também é do Saints, lesionou. Os dois parecem que podem jogar o próximo jogo ainda. Mas ainda terça-feira é difícil a gente já cravar quem está fora, quem está dentro. Só mesmo quando a lesão é muito séria. Né? Exato, tem que ficar acompanhando os treinos, isso que é importante. O Jacob Myers já perdeu o último jogo, joelho, ficar de olho. Ele não foi para IR, né? Não foi para IR. O Keenan Allen... Não, fala. Não, é só que eu acho que ele nunca tinha perdido um jogo. Eu tinha listo isso quando eu estava fazendo a pauta, se eu não me engano, ele não tinha perdido um jogo ainda. Posso estar falando besteira, mas eu acho que eu li isso, então é interessante. Ele tinha sido o alvo principal do Mac Jones até agora na temporada, né? Tava com bastante targets. Vamos ver se ele consegue manter isso com o Brian Hoyer também, porque é uma situação meio difícil de acontecer, mas vai que... Para a Liga PPR sempre foi muito bom, né? Então o Brita já comentou bastante na quinta-feira. Sim. Ele é aquele jogador que ele tinha um piso muito alto, né? Quem se beneficiou foi o Davante Park. Passou de 100 jardas. Mas Brian Hoyer é outro nível. Se o Mark Jones estava difícil, imagina com o Brian Hoyer agora. Além deles, o Stanley Shepard perde a temporada, infelizmente. Que lesão é aquela, hein? Você viu o vídeo? Não, sim, quando ele... Eu vi só o vídeo, assim, cara, quando ele cai sozinho, qualquer jogador, assim, quando cai sozinho, eu já penso, tá fora, só ano que vem. Você já sabe. E é bizarro, assim, nossa, e
ele sempre lidou com muita lesão, né? Bastante concussão. Ele não consegue ter uma sequência. Esse ano ele estava tendo bons desempenhos, mas, infelizmente, NFL é isso aí. O Keenan Allen parece que vai voltar essa semana, né? Pelo menos as notícias estão falando, mas ainda é terça-feira, acompanhar o treino. E o Amon-Ra St. Brown também machucou o tornozelo. Ficar de olho para ver quem vai jogar nesse time, se ele vai jogar, o DeAndre Swift realmente, muito provavelmente, está fora. Então, ficar de olho nos treinamentos do Amon-Ra St. Brown essa semana também. E de Tyrande, fala, Edu. Não, eu só ia falar que o Amon-Ra, ele voltou pro jogo, então eu acho que talvez seja uma boa notícia pra gente, né? Não sei como é que vai ser, mas mesmo assim acompanhar os treinos. Porque muitas vezes o cara vai na adrenalina, né? Aí depois ele perde um monte de jogo, né? Sim, ficar de olho. E de Tyrande, eu acho que ele não teve nenhuma lesão muito relevante, então a gente já pode entrar nos running backs. A posição, acho que mais importante, principalmente de waiver, né? Porque lida com muita lesão e sai um, entra o dois com volume de um. O cara ganha muito valor. Então, você quer destacar alguns dos running backs aí, Edu? Primeiro, dessa última semana, quem ganhou valor, quem perdeu, fala você. Então, eu acho que alguém que me surpreendeu já desde a semana 2 e agora nessa semana 3 também foi o Dameon Pierce. Por mais que a gente achasse desde o começo da temporada que ele ia ser o workhorse dos Texans, né? Mas eu acho que a gente viu um Rex Burkhead correndo muito com a bola na primeira semana. A galera já começou a ficar desesperada porque teve a galera que pagou alto no Dameon Pierce, até em redrafts, então a gente tava até a brincadeira no nosso grupo da firma que a Dameon Pierce na 1.1 no Rookie Draft. Então, teve uma galera que ficou muito assustada com a primeira semana, mas acho que agora ele vai fluindo normal com o Dameon Pierce assumindo esse backfield dos Texans. Ele foi bem já nessa terceira semana. Acho que vale o destaque. Quem eu acho que vale o destaque é o Patterson. Não sei se você concorda comigo. Tá sensacional ele jogando. Acho que ele esse ataque dos Falcons por inteiro está sendo uma grande surpresa para mim, na minha opinião. Tá todo mundo jogando bem, menos o Kyle Pitts, que melhorou agora nessa terceira semana, mas estava mal. Então eu acho que o Cordarrelle Patterson também merece um destaquezinho, sim. E você, o que você acha aí? Não, eu acho que o Patterson merece muito destaque, porque ele é o running back 1 do time, né? Ele até mudou acho que só na Sleeper, nas outras eu só jogo na Sleeper. Ele virou running back até na Sleeper e tá muito desempenhando esse papel pelo Atlanta e tá aproveitando o espaço que ele tem, né? Muita gente tava com esperança do Algier começar bem, ainda mais quando eles cortaram a porcaria do Mike Davis, mas o Patterson tomou o espaço, não quer largar disso não. Eu tenho ele lá na dinastia da cúpula, tá salvando meu time lá, carregando nas costas. Eu acho que ele é um nome, aquele nome que a gente menosprezou muitas vezes, né, nessa temporada. Eu mesmo não draftei nenhum redraft, mas quem pegou ele, eu acho que o James Robinson, né, eu acho que foram os dois melhores valores de running back. Tá, o James Robinson ainda mais, tá running back 1 do time. Alguém passa esse médico aí do James Robinson, o cara tá parecendo que não teve lesão, pô. Sim, passa pro... E passa de preferência pro K-Makers, né? Porque o K-Makers tá precisando. Nossa. Até que o K-Makers foi bem essa semana. Ele teve um fumble na goal line. Pior que quando ele começou a mostrar assim, não, agora eu voltei, você é um, ele sofreu um fumble. Pô, e eu tenho ele na Scott Futebol, até que eu só perco lá, tô fudido. Tá foda, esse ano tá foda. Pô, meus QBs, Aaron Rodgers e Russell Wilson. Quando um vai bem, o outro vai mal pra cacete. Quando um vai razoável, o outro vai razoável também. Porra, K-Makers, Dalvin Cook, DJ Moore, tá complicado lá. Nossa, que tristeza. O time tá fera demais, muito bom. Mas algum você acha assim que tenha perdido valor? Eu acho que a gente colocou na pauta aqui, a gente estava conversando até o Michael Carter, eu acho que ele perdeu o valor um pouco nessa semana, eu acho que ao longo da temporada vai perder mais esse valor, eu acredito, acho que pelo capital de draft que os Jets gastaram, né, no Breece Hall, a gente vê um Breece Hall com 21 targets já na temporada, então acho que ele vai ser muito importante esse ataque dos Bears, e eu acho que daqui a um tempo ele vai começar a correr mais com a bola também, a gente tem visto ele mais como
alvo de passes, né? Mas acho que daqui a um tempo ele vai começar a correr mais com essa bola. Acho que até quando o Zach Wilson voltar, não sei se ele volta essa semana, inclusive. Eu acho que o Bruce Hall merece esse destaquezinho, sim. E você, o que você acha aí? Não, eu acho que o Bruce Hall até a gente entrar mais pra frente, mas eu acho que ele é tão candidato a buy low, porque eu acho que ele vai tomar posição, sim. E ele é muito bom. Eu gostei muito do tape quando eu vi. E ele não tem ido mal, né? Ele só tem tido muito volume. Mesmo nesse ataque mais fraco do Jets. Não sei o que a volta do Zach Wilson representa para esse ataque do Jets. Esse que é o problema, né? Que ano passado ele saiu até com o White, que você falou, mas Mike White. O Mike White melhorou o ataque. Então, como é que vai ser a volta do Zach Wilson agora para esse time? Mas eu acho que o Bruce Hogan tá na flechinha de subida, assim. O Michael Carter eu acho que tá na descida mesmo. Exatamente. Eu concordo bastante com você, assim. Você falou, eu queria destacar alguns outros nomes assim, que eu acho que ganharam valor. O que você acha? Eu acho que o Derrick Henry mostrou que foi bastante usado no passe, né? Vamos ver como é que vai ser mais para frente. Eu acho que se ele não tiver volume aéreo, ele vai perder muito valor, assim, e não vai se pagar, porque eu acho que o Tennessee vai sofrer muito para ganhar qualquer jogo. Eu estava até vendo lista assim de defesa e de ataque. Eles têm as piores estatísticas em quase todos, assim. Estão quase no top 5 de piores em todas, então difícil esperar alguma melhora do Tennessee. Ganhou do Oakland, que o Oakland também é outra porcaria. Então, assim, se ele tiver esse volume aéreo, eu acho que dá para confiar que ele vai ter valor para a gente, e principalmente se pagar. Se não, o Dontre Hilliard está recebendo bastante passe, então ele dá mais esperança com o Derrick Henry esse último jogo, que eu acho que ele teve 5 alvos, né? Até algo bem diferente para o Derrick Henry. 5 recepções. Né? Então, ficar de olho nisso. E essa semana contra o Colts normalmente consegue jogar bem contra ele, tem uma defesa contra a corrida muito boa. Então vamos ver como é que vai ser o envolvimento do Derrick Henry essa semana. Outro, um que ganhou, talvez, um dos que mais ganharam mais valor, o Khalil Herbert, né? Eu gosto dele há muito tempo, eu falei, daqui a pouco quando a gente entrar na waiver, a gente entra mais em detalhes sobre ele. Eu acho que quem perde muito valor, assim, até você botou aqui os perdedores, o Javonte Williams, eu acho que perdedores, assim, de perde valor, a gente pode colocar o Denver inteiro, assim, a gente vai falar de wide receiver daqui a pouco, todos eles perdem, né? Nós dois, cada um gostava muito de um. Tá difícil confiar nesse ataque do Denver, é horrível. O Hackett, tá difícil esperar que ele volte ano que vem, apesar de ser só um ano, mas difícil, tá muito mal. O time sofre até para não ter delay of game toda hora, assim, é bizarro, ele tá um desastre. Até no segundo jogo contra o Texans, a torcida começou a cantar o relógio para não ter delay of game no final, assim, era 10, 9, 8. Eu nunca tinha visto isso, né? Os times da casa, normalmente a torcida fica quietinha, nessa não, a torcida estava querendo ajudar cantando, é bizarro. Então, eu acho que eu estou preocupado com o Javonte Williams bastante para essa rodada, para esse resto da temporada, né? Algum jogador que você está tentando comprar, algum running back, assim, Edu? Só voltando essa questão do... pode falar. Só voltando essa questão dos Broncos, a gente vê que todo esse problema de relógio, administração de relógio, tipo assim, é culpa 100% do treinador. Você vê que o time é mal treinado. É muito óbvio isso. Quando você vê que o time não consegue nem administrar um relógio, você vê que assim, caramba, o que tá acontecendo durante a semana? O que o time tá fazendo? Porque é uma coisa assim, muito, muito estranha, muito bizarra mesmo. E só outra coisa, eu acho que o ataque do Denver Broncos se junta junto com o ataque do Cincinnati Bengals com um dos dois mais mal treinados da liga. O ataque do Cincinnati Bengals também é um dos ataques mais mal treinados da liga, muito mal chamado, inclusive. Zach Taylor tem uma bagagem só pelo fato de ter chegado no Super Bowl, na sorte. Sim. Mas... acho que foi alguém no grupo que falou assim, que o Zach Taylor... Esse Super Bowl do Zach Taylor vai sair muito caro para o Bengals, porque ele vai acabar ganhando uma gordurinha que ele não merece, assim, de ficar, porque ele é muito ruim, já mostrou isso em várias temporadas, que ele ele toma umas decisões bizarras, como no ano passado, o próprio Super Bowl. Vocês perderam o jogo com uma 4ª para 1, com Samaje Perine em campo para receber um passe
e o John Mixon no banco, assim, pô, bizarro, Não, assim. e você vê que outros fundamentos é muito fácil, muito feio de ver. A linha ofensiva é muito mal treinada, eles não conseguem nem bloquear. Então, assim, enfim, é difícil essa situação. Mas falando dos jogadores que eu quero comprar, eu acho que o cara que eu quero muito comprar para essa semana, enfim, para essa temporada, é o Camara e o Kenneth Walker. São dois nomes que eu gosto muito. Por mais que o Kenneth Walker tenha tido só 3 carregadas nessa última semana, eu acho que você vê do jogo que ele é mais talentoso que o Rashad Penny, por mais que até que eu gosto do Rashad Penny. Ele é um cara que melhorou bastante o seu jogo durante os anos na NFL, mas eu acho que o Kenneth Walker é muito mais novo, é um rookie, tem mais talento até que o Rashad Penny, então eu acho que ele vai ganhar mais volume nesse ataque ao longo da temporada, e o Alvin Kamara, que não tem tido aquele desempenho que a gente espera de Alvin Kamara, do que a gente pagou pelo Alvin Kamara, só que pelo talento, eu acho que ele ainda vai ter esse volume, vai ter essa produção ao longo da temporada. Então, são dois caras que estão em baixa no momento, que eu acho que são legais de comprar para essa temporada. E o cara que eu quero vender sempre, todos os dias, é o Edward Helaire. Eu estava vendo um vídeo hoje no Twitter dele correndo contra os Colts nessa última semana. Tem um gap gigantesco. Você viu? Não sei se você viu esse vídeo, um gap gigantesco para ele passar. Ele corre para cima dos defensores. Se você olhar o vídeo assim, tá uma Holmes, tipo, quando o Ciente começa a correr, ele aponta assim, aqui o buraco, não é ele. Corre aqui, amigo. O Ciente terminou o jogo com 7 corridas para 0 jardas. E um touchdown, que foi o que salvou ele. Então, assim, o touch, ele tá dependendo, ele depende bizarramente de touchdowns para poder ver se consegue pontuar. E por incrível que pareça, ele é em ligas half PPR, ele é o 4º running back até agora. Então, assim, você vê que eu acho que é muito bom você vender ele agora, porque eu acho que é muito difícil ele manter essa posição pro resto da temporada. E eu acho que é isso. O que você acha aí? O que você tem de buy low que você acha legal para Não, eu acho que o C.Age é realmente... Ele não é só o desempenho assim, de vídeo, até os números periféricos dele que falam, né? Por exemplo, ele teve 39% dos snaps, o McKinnon tá tendo mais snap que ele, tem sido mais envolvido. É que o C.Age realmente está dando sorte de anotar touchdown e receber alguns passes. Aí tá deixando ele com um piso alto, assim, mas quando parar de acontecer isso, porque o C.Age, cara, ele é bem... ele tem dificuldade muito grande de entrar na endzone. Contra o coach, ele teve mais 2 ou 3 tentativas antes do touchdown dele. Ele não conseguia, assim, ele batia e ele não consegue empurrar as pessoas. No que ele entra é porque conseguiu abrir o caminho na linha de uma jarda, ele entrou. Então é complicado, assim. Realmente, eu acho que eu só tenho ele em uma liga. Eu tinha bastante confiança antes da temporada, achava que ele ia ser mais envolvido, mas essa coisa dele ter menos volume me assusta. Então, ainda mais que você falou, ele é o running back 4. Se você joga numa liga, às vezes a pessoa não repara nisso, né? Ela olha lá, pô, o Ciente fazendo ponto pra caramba. Às vezes a pessoa só olha isso. Então você consegue trocar para um running back que tenha valor, por exemplo. Talvez você consiga até o Camara. O Camara tá mal, ele fez 13 pontos essa temporada, não tem corrido muito, mas a gente sabe que o teto dele é absurdo. Sim, e o James Winston tá mal, mas ele tá James Winston, né? Aquela coisa alegre. Os jogadores de fantasy no time dele pontuam. O Chris Olave tá excelente por conta disso. Até o Michael Thomas tá bem. Sim, Michael Thomas. O Chris Olave, ele lidera a liga em air yards, é bizarro. O James Winston ainda é o vida louca de sempre. Não muda. Não muda. Isso aí é dele. Daqui a pouco entra o Andy Dalton aí para terminar o ano. Que loucura. Eu acho que eu gosto muito do nome que você falou, Kenneth Walker. Também falei do Bruce Hall, os dois calouros que não estão liderando o backfield, mas que tem muito mais talento que os jogadores, para mim, que estão acima deles. E é inevitável, ainda mais o Kenneth Walker, que a gente sabe, o Rashad Penny tem um histórico longo de lesões, daqui a pouco ele arruma outra, e o Kenneth Walker vai ficar o running back 1 desse time. Tá me surpreendendo, assim, o Seattle, ele consegue produzir bastante no ataque, ao contrário do que eu esperava. Até o pessoal tá falando que quem atrapalhava o ataque do Seattle não era o Pete Carroll, o Russell Wilson, que foi para Denver e tá atrapalhando agora, assim. Já vi gente brincando assim no Twitter. Não acredito nisso, mas a brincadeira é válida, porque o ataque com o Geno Smith não tá a porcaria que eu achei que fosse estar, não. Sim. É bom lembrar que o confronto foi contra os Falcons, né? Então, assim, o último confronto, né, no caso. Então, assim, talvez não seja tanto parâmetro, mas eu acho que tá realmente melhor do que do ano passado. Não, mas ele teve um bom jogo também contra a Denver, que não tem uma defesa tão ruim assim.
E quanto a São Francisco até conseguiram produzir, assim, salvaram no final assim, a produção no fantasy de alguns jogadores. Então, porque para mim ia ser um ataque pavoroso, que quase não ia conseguir andar, era three and out atrás de three and out. Então, daí vem a minha surpresa. Edu tá, e acho que Edu caiu. Ou eu caí. Acho que o Edu que caiu. Então, vamos seguir um pouco mais em frente aí, vamos ver se o Edu volta. Então, outro nome que eu acho que vale a pena para... Edu, acho que a internet dele caiu. Vamos lá, vamos lá. Edu vai tentar reconectar a internet. Mas eu acho que um bom nome que a gente pode falar também de compra é o Fournette, para mim, que tem produzido bem pouco, ainda não anotou touchdown, mas a gente sabe como ele pode produzir. Nos últimos anos, o ataque do Tampa Bay não foi essa porcaria que está sendo nesses últimos jogos. O Mike Evans vai voltar, o Chris Godwin vai voltar, isso vai ajudar o ataque a produzir. Então, fica aí essa dica também de buy low. Outro nome até que a gente já discutiu lá no nosso grupo, assim, eu não concordo muito não, como o nome de venda, mas o Mafra falou, outros integrantes lá do grupo também falaram do Saquon Barkley, que o ataque agora vai piorar muito, que o Daniel Jones, não consegue passar muito a bola, não tem muitas armas para o ataque, mas eu ainda acredito bastante no Saquon Barkley, acho que o Saquon Barkley pode acabar recebendo bastante passe nesse começo, assim, nesse período, então eu acho que é um nome a se considerar até para comprar. Eu acho difícil. Se ele não tivesse anotado o touchdown, ele entraria fácil nessa lista, mas como ele anotou o touchdown, infelizmente, fica mais difícil, vai ficar mais caro para vocês comprarem. O Vitor Vieira mandou uma pergunta. Depois desses últimos jogos, o James Conner entra nessa lista estabilizada de valor. Olha, o James Conner estava muito com o pé atrás. Eu falei aqui algumas vezes, ele tem esse problema de lesão que costuma se machucar muito. Então, eu sempre achei que a qualquer momento podia acontecer uma dessa. Acho ainda que ele já sofreu uma lesão, conseguiu voltar, mas a qualquer momento é difícil. Ele tem um problema, ele teve uma história de superação muito grande, teve câncer, voltou e tal. Mas o James Conner é difícil, você não consegue nem vender, que ele não conseguiu produzir muito ainda. Então, eu estou bem abaixo nele. Eu acho assim, que ele perde o valor da época do draft, mas ultimamente ele não tinha produzido muito, né, nas primeiras 2 rodadas. Conseguiu salvar a primeira semana porque anotou um touchdown. Nas outras 2 não conseguiu. Esse ataque do Cardinals está muito mal. Vamos ver se o ataque em si melhora com o Hopkins, talvez ajude o Conner, se ele ainda estiver conseguindo jogar, né, que não estiver lesionado. Então, acho que esses aí são alvos de troca e de venda. Agora a gente pode falar um pouco das waivers. Para mim, o principal nome é o Khalil Herbert. Eu já falo desde a Precision, que eu gosto muito do Khalil Herbert. Para mim, ano passado, ele era o running back 4 no período de draft. Eu gosto muito do Khalil Herbert. Acho que ele vai tomar a posição do David Montgomery por diversos fatores. O Montgomery está no último ano de contrato. O Khalil Herbert é um running back muito barato. Acho que ele recebe menos de $1 milhão por mais 2 anos. Então, eu acho que eles vão dar mais chances para o Khalil Herbert, naturalmente, até para testar. E ele responde muito bem. Ano passado, ele teve 2 ou 3 bons jogos quando ele foi o running back 1. Deixa eu até olhar aqui. Eu estava olhando isso mais cedo. Ele teve 4 jogos com mais de 50% dos snaps. Em 2 ele ficou com menos de 10 pontos, né, contra Las Vegas, que ele jogou um pouco mais de 50%, 53%, correu 18 vezes 75 jardas, fez 7,5 pontos. Em 2 jogos ele passou de 15 pontos, inclusive contra a Tampa Bay, a melhor defesa da liga. Foi o único running back a passar de 100 jardas contra a defesa de Tampa Bay. Inclusive o Jonathan Taylor jogou contra ele, contra a Tampa Bay, e não conseguiu passar desse número, né? Então, tenho bastante confiança no Khalil Herbert. Anteontem, ele destruiu 157 jardas, 2 TDs, isso entrando no meio do jogo. Então, dá para confiar que ele vai
responder. Principalmente se o David Montgomery estiver fora, que aí não tem nem essa dúvida se ele vai jogar ou não. Ele, para mim, seria a prioridade 1 de waiver essa semana, porque a minha confiança com ele é lá em cima mesmo. Então, ele é a minha prioridade 1. Eu daria assim, 30%, 40% do meu FAB, se for em FAB. Se eu tiver a prioridade 1, eu iria atrás dele para pegá-lo. Então, eu acho que quem puder vai atrás do Khalil Herbert. A minha segunda prioridade de running back é o Jamal Williams. Vai ter 2 jogos aí que ele vai ser o bel cow do time. Talvez ele divida até com o Craig Reynolds, que é outro nome bom para o waiver, principalmente se for uma liga menor. Ó, voltou aí. Boa. Voltou, Edu? Caiu? Deixou Voltei. cair, levantou? Caiu, perdão. Relaxa. Isso acontece. Eu já entrei aqui nas waivers, Edu. Eu falei do Khalil Herbert, para mim é a prioridade 1. Para você, qual é a sua prioridade 1 de running back? Tem que ser o Herbert também. Eu acho que é difícil fugir. Mas, assim, eu gosto muito de Jamal Williams também nessas próximas 2 semanas e até pro resto da temporada, porque ele tá correndo muito, até na goal line, eu reclamo disso no grupo, inclusive, porque eu tenho switch na liga importante. Mas reclamações. O switch corre o campo inteiro, deixa ele entrar no touchdown. E pior que não, Mas é impressionante, ele faz a campanha inteira para chegar o Jamal Williams, vai lá e pontua os 6 pontinhos dele, e é isso. Cara, é duro. O Jamal Williams, acho que tem 3 touchdowns nessa temporada, né? Ele anotou 3, na primeira, 1 e 2 essa semana. Não, foram 2 na primeira, é verdade. Ele anotou 2 touchdowns na primeira e fez 16 pontos. Imagina se não tivesse touchdown na primeira. Mas o Jamal Williams, para mim, é a prioridade 2 também, muito por esses pontos. Acho que o Craig Reynolds também tem que ser citado, principalmente em ligas maiores. Eu acho que ele vai ter um envolvimento assim razoável. Ano passado ele teve ele jogou bastante até quando o Swift machucou. Ele entrou aqui, teve, acho que, tiveram 2 jogos que ele teve mais de 45%, anotou 11,9 e 12 pontos em ligas PPR. Então, é um bom nome também se você tiver precisando de running back, muito necessitado. Eu acho, mas ele é bem mais atrás. Eu acho que o Alexander Mattison, por exemplo, está acima do Craig Reynolds muito fácil, né, Edu? Mesmo eu, que não gosto, tenho minha resistência com o Alexander Mattison, porque eu já tive meus traumas com ele. Toda vez que eu pegava ele, quando o Dalvin Cook se machucava, ele ia, ou se machucava ou não fazia coisíssima nenhuma. Então, o Alexander Mattison é o 3, atrás desses outros 2. Acho que o Edu caiu de novo. Então o Rui tá brincando aqui que a voz caiu, colapsou igual o L dos Bengals, tá aparecendo. Mas levantou igual o Burrow depois do sec. Mas parece que tomou do sec, Rui. Aí o Leonardo Carneiro chegou antes ou depois de 30 minutos de Khalil Herbert. Não tive 30 minutos falando do Khalil Herbert, Leonardo. Não sei se você pegou a explanação aqui, mas eu sou apaixonado pelo Khalil Herbert, já falei isso várias vezes. Prioridade 1, 30% a 40% do meu FAB eu pagaria nele fácil. Não preciso, porque eu tenho ele em todas, menos uma das minhas redrafts, que são muitas, e menos uma também das minhas ligas Dynasty, que são 6. Então, estou lá em cima no Khalil Herbert também. Outros nomes eu acho interessantes para se considerar na waiver de running back, além do Craig Reynolds, eu acho que o Samaje Perine, principalmente se vocês estiverem precisando, assim, por exemplo, assim, eu faço stream de defesa, às vezes de kicker, de tight end também, então o Leonardo falando que o Edu falou que estava na pauta 30 minutos de Khalil Herbert. Pior que estava mesmo. Khalil Herbert está nos nossos corações. O Rui brincando tá vendo o realismo, tá certo. Mas aí, voltando ao Samaje Perine, como o jogo é quinta-feira, vocês veem se o Mixon vai jogar ou não. Pegam, provavelmente vai ser bem barato. Pouca gente vai atrás do Perine para essa semana. E o Chris Evans também. Então você pode pegar esses 2 aí. O Samaje Perine você pode até usar se o Mixon não jogar. E você vê o que acontece. Se ele jogar, os outros 2 provavelmente não vão ter muito volume. Você chuta e pega a defesa do streaming, que é o que eu vou fazer em todas as ligas que eu puder. O Justice Hill também é outro nome assim, interessante para mim, que teve uma boa utilização, não fez tantos pontos, acho que ele fez 7 pontos, deixa eu ver aqui.
Ele fez 6 pontos, correu 6 vezes para 60 jardas, até uma taxa boa, 10 jardas por corrida, né? Boa pra caramba. Um first down por corrida, basicamente. Mas eu acho que o volume dele vai diminuir gradativamente à medida que o volume do J.K. Dobbins for aumentando. Fala, Edu. O Edu tava tentando voltar. Conseguiu, Edu? Acho que não conseguiu, não. Outro nome de waiver que eu ia falar, assim, é o Edu. Mudou de posição aí, Edu? Foi para a sala? Caiu de novo. Acho que um nome, como a gente falou do C8, que é um bom nome para venda, eu acho que o McKinnon é o nome de waiver. Até 2 semanas atrás eu falei que não tinha... assim, achava que ia ser o C8 com o Isaiah Pacheco, que estava errado, reconheço. Agora eu acho que o McKinnon é o jogador até assim, que vai brigar bastante, vai atrapalhar bastante o C8. Então, eu acho que ele é um bom nome para você pegar na waiver, o McKinnon, principalmente, que pode ser muito barato aí. O Ruizão brincando com essa internet do ataque do Bears está aparecendo mesmo. Tá caidaço, tá parecendo o Just Fields dando aquele peixinho. Até passar no chat aqui antes de ir para os wide receivers, o Alan Bins falando que tá com saudade daquela voz sensual do Rui. Aí ele falando que passou essa habilidade adiante, provavelmente para o Edu. A voz está aqui. O problema é a internet, né, Edu? Deixa eu aproveitar aqui que o Edu tá sambando. Eu vou botar meu computador para carregar. Edu, quando você conseguir voltar, você fala aí, Edu. Então vamos seguir em frente, vamos seguir adiante aí. O Edu vai tentando lutar para voltar. Vamos falar agora dos wide receivers. Quais são os principais wide receivers assim, vencedores para a semana? O Devonta Smith, né? Ele ganhou muito valor de novo. Outro excelente jogo, talvez foi até melhor do que o da última semana. Infelizmente, eu joguei contra ele em uma liga e perdi muito por causa dele. Fez 30 pontos. Os outros jogadores do meu rival nem foram tão bem assim. Mas acontece. O Devonta Smith, ele tá aí. Depois da primeira semana que ele fez 0 pontos, parecia que ele ia ser irrelevante. Ia ser só o A.J. Brown, mas não. O Devonta Smith já está com mais de 40 pontos em ligas PPR. E o A.J. Brown tá acima dele, bem acima. Né? O A.J. Brown, o wide receiver 7 na temporada em PPR e em standard. Mas o Devonta Smith está um excelente wide receiver 2 aí para fantasy, principalmente na vida real também, né? Complementando muito bem o A.J. Brown. Outros nomes que ganharam bastante valor. Para mim, o Chris Olave, falei aqui, era a compra da semana passada. Ele estava com números periféricos muito bons, só que não tinha respondido ainda. 300 jardas aéreas, mas 300 air yards, né, que chama, que é o passe até chegar nele, mas ele não conseguiu transformar isso em pontos, muito por causa de James Winston, tá com um pouco de dificuldade. James Winston é aquela coisa de sempre, né? Um maluco, fica mandando passe adoidado e produz muito turnover, mas para fantasy produz muito também, porque acaba tendo que correr atrás do prejuízo que ele mesmo criou. Então, acho que o James Winston ajuda nesse sentido o Chris Olave e também o Michael Thomas, só que se machucou. Né? Eu acho que ele vai jogar essa semana. Outro jogador que ganha muito valor, o Romeo Doubs, parece que vai ser o wide receiver 1 de Green Bay, então ficar de olho, ver se você consegue pegar na waiver. Em muitas ligas ele está lá. Se não conseguiu, acho que é um bom nome para você comprar. Muita gente ainda não reparou, porque ele produziu bem, mas não tão bem quanto os números dele poderiam mostrar. Então, é outro nome interessante aí para ficar de olho. O Christian Kirk também, mais um bom jogo produzindo, muita regularidade. Então,
excelente nome também, infelizmente. O Jacksonville parece que tá com a faca e o queijo na mão para ganhar essa divisão de times horríveis do AFC South. Jogadores que perdem valor desde a semana passada, eu acho que eu já falei aqui o DJ Moore, para mim, talvez uma das maiores decepções da temporada. Eu achava que o Baker Mayfield ia conseguir se mostrar uma evolução se comparado ao Sam Darnold. Não foi o caso, tá um desastre também. O time 1 e 2, o time não consegue produzir. O Baker Mayfield conseguiu destruir até o CMC, né? Que o McCaffrey nunca tinha tido 2 jogos em sequência com menos de 17 pontos em VPR. Estava vendo essa estatística, e já tem 3. Então, o Baker está conseguindo marcar muito bem o McCaffrey. Seguindo mais adiante, o Darnell Mooney também, o ataque horroroso do Chicago Bears. Nenhum jogador do jogo corrido, do jogo aéreo desse time dá para ser confiado. Eu já tinha desistido do Colcanet. Eu acho que o Darnell Mooney já está caminhando para entrar também na lista de dropáveis da semana. Eu ainda daria um pouco mais assim, de chance, porque ele é wide receiver, você acaba tendo mais wide receivers. Depois, quando a gente for falar de waivers, assim, eu falaria quais jogadores eu preferiria se comparado ao Darnell Mooney. Eu acho que, junto com o DJ Moore, esse nome é o nome assim, que é a decepção da temporada. Allen Robinson, pouquíssimo usado. Acho que ele teve 4 alvos de novo essa rodada. Deixa eu ver aqui. É complicado, porque ele salvou a segunda semana com um TDzinho, mas ele teve 5 alvos, até ao todo 12 alvos, 4 alvos por semana. Por exemplo, ele tem quase metade dos alvos que o Bruce Hall, que é o running back, está tendo no Jets. Então é difícil confiar no Allen Robinson. Eu e o Bretas, eu acho que mais gente aqui no grupo estavam muito confiantes nele, muito lá em cima, mas infelizmente tá difícil. O Allen Robinson, assim, o DJ Moore também, o Darnell Mooney eu acho mais difícil você conseguir, mas são os nomes assim que você pode pegar um running back e trocar junto os dois por alguma coisa melhor. Por exemplo, C.H. Você pega o Allen Robinson mais C.H., vai ver se você não consegue trocar por um jogador assim mais relevante. O Edu voltou, 4G, Edu? Não, eu tô no Wi-Fi, mas eu acho que a chance de colapsar de novo é grandíssima. Então, vamos ver o que não dá aí. Tranquilo. Pedir 1000 perdões aí pro Sérgio, pra galera. Relaxa, não acontece. Isso aí não tem como a gente controlar. Infelizmente, a internet no Brasil ainda tem isso. Então, eu estava falando aqui dos grandes perdedores de wide receiver, Edu. Falei do DJ Moore, do Allen Robinson, do Darnell Mooney. 3 que, para mim, estão quase entrando em listas de dropáveis. Assim. Esse eu acho que eu tentaria acoplar com um running back. Eu até falei do C.H., pegar um desses com mais C.H. para ver se você consegue subir em running back, pegar algum running back relevante, ou até um wide receiver, porque tá difícil confiar em qualquer um desses 3 jogadores, né? Eu gosto bastante dessa ideia de se acoplar ele com o C.H. mesmo, tentar fazer uma troca, uma coisa do tipo assim. Eu sou um cara que botava muita fé do Darnell Mooney para o começo da temporada, porque acho que ele ia ser tipo o cara do time mesmo, receber todos os passes do Justin Fields. Só que o próprio Justin Fields está jogando muito mal. Ele tem 23 passes completos nos 3 jogos da temporada. Então, assim, isso é uma coisa assim, fora do comum, é uma coisa ridícula. Então, infelizmente, provavelmente. O Allen Robinson é um cara que a gente botava fé também, é um cara que tem talento, a gente consegue ver isso, é nítido que ele é talentoso, só que já mostrou isso até recebendo passe do Blake Bortles, recebendo passe de vários QBs muito ruins aí. Mas eu acho que é um cara também que a gente pode trocar, pode dropar, então eu acho que é mais ou menos nesse estilo aí. Então você falou os números do Darnell Mooney. É até engraçado, porque a gente fala muito em números periféricos. Os números periféricos dele nem são tão ruins, porque ele tem 25% de target share, por exemplo. Ou seja, 1/4 dos passes do Justin Fields vão na direção dele. Só que o Justin Fields não passa a bola, então 1/4 desses passes é muito pouco. Ele teve 11 alvos na temporada. Por exemplo, se a gente for pesquisar quantos jogadores tiveram 11 alvos em um jogo, a gente vai ter uma lista de provavelmente de 30, 40 jogadores. Então, é bizarro o quanto que eles se negam a passar a bola. Exatamente. Está afetando o Darnell Mooney, o Colcamet, que é outro jogador que eu gostava.
já desisti em todas as drafts, eu chutei ele. Em Dynasty ainda vou segurar, porque na esperança de mudar no ano que vem. Mas é difícil, não dá nem para usar o Kokamet assim. Ó. Esse ano a gente até comemorou, teve gente no Twitter assim, pô, o Kokamet recebeu o primeiro passe nessa semana, porque os dois foram zerados. Eu zerei em todas as minhas redrafts que eu tinha, ele em todas elas, na posição de Tyrant por causa do Kokamet nas duas primeiras semanas. Excelente, por isso, não à toa estou tão bem assim no Fantasy dessa temporada. Edu, eu falei também dos jogadores que ganharam valor. Você quer falar de algum? Eu citei o Devonta Smith, o Chris Olave, o Romeo Dobbs e o Christian Kirk. Se você quiser falar de mais algum. Eu acho que um cara interessante pra gente poder falar também é o Amari Cooper. É um cara que muita pouca gente botava fé. Até pelo fato do Jacob Brissett, é você, inclusive, porque o Jacob Brissett passando a bola, você já viu o Jacob Brissett passando a bola pro seu time, então... Eu tive a experiência por 2 anos angustiante. Então, você tinha muito lugar de fala nisso daí, mas, querendo ou não, a gente tem que falar que os dois estão jogando bem. Até o Jacob Brissett está jogando bem, então o Amari Cooper está nítido como recebedor número 1, ele está tendo volume. Eu não tenho as estatísticas certas, mas eu acho que ele teve quase 20 recepções nos últimos 2 jogos, então é um bom número para ele. Deve ser o cara que vai receber a bola nesse time praticamente, porque a gente vê que por mais que o Donovan Peoples-Jones tenha tido uma primeira semana muito boa, já teve as próximas outras 2 bem ruins. O David Bell, que é o calouro, que foi muito mal também até agora, então acho que vai ser o Amari Cooper com o Nick Chubb carregando o resto do piano. Então eu acho que é muito difícil da gente não colocar o Amari Cooper como vencedor nessa semana e na semana anterior também. Você falou que ele teve quase 20 alvos, ele teve mais, ele teve 21. Então, o Jacob Brissett, ele gosta disso aí, ele trava no jogador 21 alvos. Teve 21 alvos, 16 recepções. Então, realmente ele está sendo muito utilizado mesmo, nos 2 touchdowns. Eu estava muito embaixo nele por causa do Jacob Brissett mesmo. Eu achava que ele ia focar mais em jogo, como ele fazia no coach, que ele jogava só no tight end. Nesse último jogo foi assim, mas o Amari Cooper está mais consistente, então dá confiança mesmo. Eu que estava atrás, com muitos pés atrás com ele, já dá para ter mais confiança nele. Com certeza. E o David Bell era um jogador que você gostava muito, né, Edu? Eu também gostava muito, mas era um calouro, tem que ter calma com ele. Ele joga contra Jacob Brissett. É um ataque que é muito focado na corrida. Foi isso até um pouco que me tirou um pouco do tesão assim, de draftá-lo em ligas nos drafts de calouros que a gente teve, né? Porque vai demorar muito ele conseguir produzir nesse time enquanto tiver o Chubb lá, até o Donovan Peoples-Jones. Tem outros nomes na frente dele para receber bola. O jogo corrido é o mais importante, então, de repente, com a ascensão do Watson, né, falar só em termos de fantasy do Watson, né, que é melhor que o Jacob Brissett, ele vai melhorar esse ataque, de repente o David Bell começa a ser mais utilizado. Deixa eu dar uma opinião rapidinha sobre isso. Eu acho que eu gostava muito do David Bell. Para mim, ele era, talvez, depois do Drake London, o melhor wide receiver de posse da classe. Eu gosto muito dele recebendo em posse. Só que, querendo ou não, eu acho que, por mais que a gente tenha, por mais que tipo, a gente saiba que ele tem um talento, na minha opinião, se o cara não consegue aparecer no training camp, aparecer nos jogos, eu acho que fica muito difícil de um futuro próximo, no futuro, o cara realmente conseguir virar outro jogador, ser outro jogador no time, enfim. Porque, na minha opinião, acho que o primeiro ano já começa a ser decisivo para um wide receiver. Quando o cara tem talento, quando o cara é importante para o time, quando o técnico acredita nele, eu acho que ele já começa a ser importante nessa primeira temporada. Como a gente vê o Garrett Wilson, a gente vê o Drake London, por mais que sejam outros caras muito melhores, a gente vê, por exemplo, o Amon-Ra St. Brown sendo bom já na primeira temporada dele, que foi um cara que foi draftado muito tarde também. Então, assim, eu acho que eu, obviamente, tenho que esperar 3 semanas só. É um cara que eu gostava no draft, mas eu acho que talvez não seja aquilo que eu apostava antes. Não sei se você concorda comigo. Não, eu acho que a gente tem sempre que ter calma. Ainda mais jogadores assim, que são draftados mais embaixo. O Amon-Ra St. Brown mesmo, acho que ele começou a temporada bem. Ele não começou a temporada ano passado assim tão bem. Sim. Pouco usadas. Eu lembro que até o Khalif Raymond fazia mais pontos. Ele só foi passar. Não, ele
teve 2 jogos de mais de 10 pontos na semana 4 e 5, mas nas 3 primeiras semanas ele somou menos de 10 pontos. Uhum. Então, foi no final da temporada mesmo que ele explodiu. Eu acho que esses jogadores demoram mais a se adaptar. Acho que o David Bell não vai conseguir alcançar esse nível que o Mohamed St. Brown alcançou, assim, por esse primeiro momento. Mas o David Bell, eu, por exemplo, preferi o David Bell ao Alec Pierce, que foi draftado pelo Colts, para jogar no Colts. Eu achava que ele faria muito mais sentido lá. Mas o Colts não pensou assim. E, infelizmente, eu acho que ele caiu num time muito ruim, assim, para ele. Mas tem que ter calma, o que você falou, tem que ter calma. Falando em dinastia, né, para redraft, não tem por que nem considerar o David Bell para qualquer coisa. A não ser que se jogue uma liga com 30 times, ou algo do tipo assim. Mas em Dynasty é um nome que você tem que segurar. Não dá para trocar ele agora, porque você não vai conseguir nada. Segura e vê o que você vai ganhar, o que ele vai virar, né, mais para frente. Exatamente. Então, Edu, antes de passar aí para a troca e tal, vamos falar primeiro com o André, que chegou aqui mandando algumas notícias. Ele acho que foi o pioneiro dessa troca do Ciege, porque o Ciege ele nunca gostou. Então, até quando o Ciege tem números bons, até de utilização e tudo, ele fala para trocar o Ciege. Agora, como ele pediu para falar para trocar o Ciege, ele está aqui em polvorosa que a gente está falando isso também. Ele também tem uma sugestão em mandar todas as plataformas de fãs sacarem do jogo por completo as armas aéreas do Beazão. Teve uma vez que falando, não, aí não. Aí tem que respeitar o próximo. Tem que respeitar o dinizismo a todo vapor. Faz isso comigo, não. O Diniz ainda vai ser campeão do Fluminense. Calma. Ano que vem, se Deus quiser, ele não vai para a seleção. Aí ele continua, o André também falando mal do nosso David Njoku. Você também estava alto nele, né, Edu? Tava muito alto nele, tava muito alto. Assim, o Tyrande mais sleeper da temporada. Tava muito alto nele, assim, pra sleeper e tudo mais. Assim, ele apresentou nessa terceira semana, né? Vamos ver como é que vai ser o resto, mas... Sim, vamos ver se o Brissett vai conseguir continuar passando a bola. Eu acho que o David Njoku vai ser muito dependente de script. Eu acho que em jogos que o Chubb conseguir correr com a bola e levar o jogo nas costas, o David Njoku não vai ter muita utilização. Nesse jogo, como o jogo foi, eu acho que o Cleveland ficou mais atrás do placar e tal. Ele teve que correr atrás do placar, então o David Njoku teve mais volume. Eu estava até olhando os próximos 2 jogos, são mais fáceis do Cleveland, mas depois eles têm uns jogos bem difíceis, contra Baltimore, contra Cincinnati. Então, são jogos que também tem jogos mais difíceis a partir da semana 6 ou 7. Eu olhei hoje mais cedo, pensando, porque eu tenho o Njoku também, eu tinha ele como sleeper, tenho ele em algumas ligas. Eu chutei o Kmet semana passada para pegar o Njoku em alguma. Então vamos ver como é que vão ser esse futuro aí, mas eu tenho confiança no Njoku, sim. E ele tá falando aqui, ele ainda é mais o Tyler Conklin, não tem. Agora o Zé Wilson vai voltar. Não, o Tyler Conklin não vai ter como manter esse valor, gente. O Elijah Moore não tá fazendo nada. A gente pode falar aí, você já adiantando um jogador de buy low que eu acho que é para ser falado. Eu acho que você até botou ele também aqui, né? Coloquei. Elijah Moore, eu acho que ele é um dos principais nomes assim de buy low, porque ele é muito bom, muito bom. E apesar dele não ter conseguido produzir muito com o Zach Wilson ano passado, né? Foi mais com o Mike White, mas também todo mundo conseguiu produzir mais com o Mike White ano passado, né? O Zach Wilson é meio que uma âncorazinha, foi uma âncorazinha. Mas eu acho que o Elijah Moore vai ter que ser o mais usado nesse ataque. Ele é muito bom para ficar sendo escanteado. Então, eu acho que ele seria um dos principais nomes para mim de buy low. Você quer falar do outro aqui que você botou, que esse eu concordo também. Era o que eu ia falar. Não é um wide receiver que eu gosto muito, assim, de talento de época de draft. Eu tinha alguns questionamentos, mas acho que agora ele vai ter muito volume. Fala você, Edu. O Treylon Burks, né? É um cara. Eu gostava muito no draft. Para mim, ele é um cara que. Ele é muito dinâmico, então ele conseguia produzir muito com a bola nas mãos, inclusive. A gente vê isso um pouco na tape dele. Então, eu acho que ele vai ter volume. Tipo assim, eu tenho um pouco de medo desse ataque dos Titans, na verdade, porque eu confio zero no Ryan Tannehill. Só que eu acho que o Treylon Burks, até pelo certo volume que a gente espera dele para o resto da temporada, eu acho que ele é um cara para a gente comprar agora nesse começo. Então, nesse começo que ele não está tendo tido bom desempenho. Então, eu acho que é um buy low interessante para agora o Treylon Burks. O que você acha também, né? Eu concordo totalmente. Até eu ia falar nele, eu acho que em algumas ligas você não vai nem precisar comprar.
ficar de olho na waiver, porque eu acho que vai ter gente que vai acabar chutando ele para pegar algum jogador essa semana, porque ele não teve... Foi engraçado, né? Que essa semana ele teve uma utilização melhor do que ele teve em todos os últimos jogos, só que ele não conseguiu produzir. Ele caiu, acho que na linha de 1 jarda para não anotar o touchdown. Então, eu acho que esse touchdown vai salvar muita gente de gastar alguma coisa para pegar o Traylon Burks. Então, ficar de olho, se alguém chutar ele na sua liga, você pega correndo. Porque até o André está concordando aqui, falando exatamente isso. Os números periféricos dele estão muito bons. Daqui a pouco vai ter... Eu também acho que o Olave, foi semana passada, foi um nome que eu falei muito por conta disso. Tinha números muito bons, mas não tinha produzido. Essa semana produziu. Eu acho que o Traylon Burks tem uma boa chance de fazer isso. Explodir essa semana ou na próxima semana. Contra o Colts, então, qualquer jogador pode explodir. Principalmente Titans, que é um jogo que o Colts costuma dar umas peidadas. Eu até falei falando do Olave, eu até falei isso na crônica dos confrontos, desse final de semana eu falei que o Olave era o cara principal para mim nesse ataque, no jogo, então, e eu acho que ele vai ser também ao longo da temporada, então eu acho que o Traylon Burks pode rolar a mesma coisa também. Eu tava, assim, antes dos drafts, ele era para mim o meu wide receiver 1 de redraft dos calouros. Mas aí, porque eu achava que o Michael Thomas ia demorar mais para voltar, aí o Michael Thomas voltou, eles contrataram o Jarvis Landry. Isso foi bem no começo do processo, tanto que na Scott Fishbowl eu peguei ele bem alto, assim, tava bem achando que ele ia produzir muito. Só que os dois já machucaram de novo. Ele já passou o Jarvis Landry, que mesmo com o Jarvis Landry jogando, ele já estava tendo mais atenção. Então, eu acho que o Chris Olave vai produzir muito. Não sei se você consegue comprar mais agora, né? Difícil. Talvez tenha um buy high. Mas então fica aí a dica dos jogadores que a gente falou, né? Então, e algum jogador que perdeu valor para você, Edu? Para mim, dos wide receivers, o cara que... Dos wide receivers mesmo, né? Isso aí. Eu acho que o cara que perdeu valor para mim foi... A gente falou, foi o Darnell Mooney mesmo, o Allen Robinson. Eu acho que o cara que eu queria citar também é o Mike Williams. Preocupante esse começo de temporada do Mike Williams. Muito dependente de touchdowns para poder realmente pontuar. Então, eu acho que é um cara que perdeu valor também. DJ Moore, que é seu queridinho. Baker Mayfield é simplesmente uma máquina de destruir recebedores. Então, eu sou um dos grandes haters do Baker Mayfield, muito ruim. E é uma grande máquina de destruir recebedores. O DJ Moore é um cara muito talentoso, muito rápido, que não consegue produzir com o Baker nesse ataque aí, por enquanto, né? E quem você tá pensando em vender alto? O Russell Gage, Tyler Boyd, são dois caras que eu coloquei na pauta. Eu acho que... Eu gosto muito do Tyler Boyd, inclusive. Mas ele tá fazendo praticamente o papel do que a gente esperava do T. Higgins fazer. Na verdade, ele fez o papel do Ja'Marr Chase na última semana. Ele foi o recebedor com mais jardas recebidas. Então, assim... a gente esperava ele ser o wide receiver 3. Pra falar a verdade, esse ataque de Cincinnati é uma zona. Mas continua. Não, uma zona completa. Uma zona completa. Aquilo ali é horrível. O Zach Taylor é muito ruim. Então, daqui a pouco o próximo jogo vai ter o Samaj Perrine quando o jeito das recebidas, sei lá, uma loucura dessas assim. Não, pode ser o Hayden Rush, que eu tenho ele em uma liga, que é meu único Tyrande de Tyrande. Pode ser também. Então, assim, eu acho que o Tyler Boyd é um nome interessante para você vender alto, porque, querendo ou não, ele não vai ser o que ele está sendo agora nesse começo de temporada. Acho que no fim das contas a gente vai ter um Ja'Marr Chase sendo o recebedor 1 desse time, se organizar essa zona que tá, e vai ter um T. Higgins sendo o recebedor 2 se organizar a zona que tá também. O que você acha? Não, eu concordo. Eu acho que o Tyler Boyd ele briga para ser quarta opção de jogo aéreo desse time, porque tem o Ja'Marr Chase, o Higgins, como você falou, e eu acho que o Joe Mixon também entra nessa mistura, tem o Hayden Rush, então ele briga nesse mix aí para pegar o resto. O Ja'Marr Chase é muito talentoso, a gente não precisa falar muito do Ja'Marr Chase nem do T. Higgins, então aproveitar enquanto puder trocar o Tyler Boyd. E o Russell Gage, assim, eu gosto do Russell Gage como jogador, mas o Tom Brady não está conseguindo jogar esse ano, está muito mal. O Russell Gage ontem ele produziu muito no volume. E ele não vai ter esse volume quando o Mike Evans voltar, quando o Chris Godwin voltar. O Julio Jones eu nem digo muito, que eu não sei se o Julio Jones consegue voltar esse ano, mas parece que está com uma lesão no ligamento, daqui a pouco volta a lesão na coxa que ele sempre tem.
Mas o Chris Godwin e o Mike Evans não tem nem como comparar. O Russell Gage é só complementar a eles. Só mesmo ele teria valor se fosse o ataque do Tampa Bay que era no passado. Assim. De repente volta a ser. Que era um ataque que produzia 40 pontos, 30 pontos facilmente no jogo e fazia muito ponto. Então, eu acho que ele é um bom nome também. Até aproveitando que o Vitor Vieira falou aqui, o Duvernay é uma boa opção de waiver. A gente vai entrar no waiver daqui a pouco. O Sell High, eu acho que talvez a gente tenha perdido um pouco o point do Rashad Bateman, que é companheiro do Duvernay, que ele teve 2 jogos que ele teve pouquíssimas recepções, mas salvou com um touchdown de 75 jardas, outro de 50. E agora já não teve esses touchdowns. Eu nem sei quantos pontos, eu não tenho ele em nenhuma liga, então eu não sei de cabeça quantos pontos ele fez no último jogo. Ele fez 4 pontos, 4.9. Teve 2 recepções, 59 jardas, só que sofreu um fumble. Fala, Edu. Não, eu ia falar exatamente isso. Ele teve, eu ia falar menos de 10 pontos, porque eu tinha visto que tinha 2 recepções por mais ou menos 50 jardas. Foi o que realmente aconteceu, então... Mas eu acho que o Bateman pode ser, na verdade, um cara pro buy low, porque eu acho que, por mais que agora ele tenha tido uma partida ruim, a gente precisa começar a desacreditar mais ou menos do que ele teve, com o Mark Andrews tendo ascensão também e tudo mais, então eu acho que pode ser um candidato daqui a algumas semanas, se ele manter esse desempenho na semana 4, talvez na semana 5 já seja um candidato para buy low. Não sei se você concorda comigo. Cara, eu não gostei, eu não ia atrás do Bateman, porque eu acho assim, até respondendo também outra pergunta do Vitor Vieira, falando se o Duvernay é fogo de palha ou boa opção na waiver. Eu acho que o ataque aéreo, tirando o Mark Andrews, eu não confio em ninguém. O Lamar Jackson passa muito pouco a bola. Ele é muito eficiente. Por exemplo, o Duvernay, ele tem 8 alvos nessa temporada. É que ele salvou que ele teve 3 touchdowns. Na semana 2 foi de special teams, então se você recebe ponto por touchdown de special teams, ele recebeu mais 6 pontos por conta disso. Mas, assim, eu tenho vários nomes na frente do Duvernay em prioridade de waiver. E do Bateman também eu tenho um pouco de receio por conta disso. A primeira leitura do Lamar Jackson sempre é o Mark Andrews, a segunda também. Aí sobra para assim, o Bateman e o Duvernay muito pouco. E o Bateman sempre tem que produzir depois da recepção, é mais difícil. Então, eu prefiro... o André concorda com você, por exemplo, que é o buy low do Batman. Assim, eu prefiro não me misturar com essa gentalha do passe aéreo do Ravens. Mas eu acho o Bateman, para mim, no ano passado, era o wide receiver 2. Ele só perdia para o Ja'Marr Chase na época de draft. Eu adorava o Bateman. Eu lembro que no dia até a gente fez uma live, eu, Derek, André e Breta. Eu quase chorava na live quando ele foi draftado pelo Baltimore, porque aí é um time que é muito difícil você produzir, tirando o Mark Andrews recebendo passe. Mas, assim, como tem gente que acha que não é buy low, tem gente que acha... talvez seja um momento, se você acredita nele, sempre vai na convicção. Se você acredita nele, vai atrás. Porque ele teve um jogo ruim, de repente você consegue bem barato. O André dando a explicação dele. Tem vários quase touchdowns, inclusive no último jogo. E os Ravens estão passando bem mais a bola com mais consistência. Dobbs ainda deve demorar para reviver esse jogo terrestre. O Lamar Jackson ele tentou 30, 29 passes. Sim, não é um jogo que eu acho que a defesa vai melhorar, mas enfim, eu prefiro não comprar o Bateman, apesar de gostar muito dele. Então, fui vencido nessa, que tanto o André quanto o Edu confiam no Bateman, acham que pode comprar. Eu acho que exatamente isso. Jogando fino, isso é verdade. Ele, para mim, é o front runner, como diria o franco favorito, para o MVP atualmente. Está jogando muito. Acho que o Baltimore vai destruir. Ele e o Jalen Hurts disputam muito bem isso. Vai muito cedo ainda, né? Três jogos, mas esses dois estão destruindo, não só no Fantasy, como na vida real. Para mim, seriam os dois que estariam disputando agora o MVP. Eu falei numa live de pré-temporada que se o Lamar Jackson melhorasse como passador, eu acho que isso ia dar um boost gigante para esse ataque inteiro dos Ravens, que eu acho que é o que eu tenho visto. Ele melhorou muito, na minha opinião, muito como passador, assim como o Jalen Hurts melhorou muito como passador. Eu acho que o crescimento do Jalen Hurts é até maior do que o do Lamar Jackson. O Lamar Jackson passava melhor a bola que o Hurts passava, então... Mas eu acho que o crescimento do Jackson é muito, muito grande também. Eu acho que é muito importante para esse ataque do Baltimore.
Eu acho assim que o Jalen Hurts foi muito ajudado pelos jogadores que jogam em volta dele, né? Ano passado o Devonta Smith era calouro e era o principal recebedor. Tinha o Jalen Reagor, Greg Ward, aquelas porcarias todas, e o Dallas Goedert. Esse ano o Devonta Smith já está no segundo ano, já aumenta muito, e eles ainda somaram o A.J. Brown a isso. Então, pô, abre muito campo para o Jalen Hurts. O Jalen Hurts é uma ameaça de corrida, então eu acho que isso ajudou muito ele a evoluir realmente. E vão ficar esses dois aí, para mim. O Philadelphia é, para mim, favorito atualmente da NFC. Não só porque ganhou os 3 jogos, porque isso aí é bem circunstancial, mas ele não só ganhou, ele destruiu nos 3 jogos. Acho que a NFC Este já está difícil o Philadelphia não ganhar, só se o Hurts machucar. Aí na conferência eu não vejo nenhum time assim que possa batê-los agora. Pode ser que mais para frente Tampa Bay ou Green Bay é o melhorem, mas agora eu apostaria no Philadelphia. E o calendário dos Eagles é muito fraquinho, viu? É bem meia Sim, boca. jogo Então, contra a FC South toda, ou seja, 4 jogos vitórias. praticamente. Então, eu acho que o Dallas não tá morto ainda nessa divisão, porque, por incrível que pareça, a gente tem visto um Cooper Rush até que jogar razoavelmente bem. E tem especulações que o Prescott pode voltar até um pouco mais antes, né, do que E eu pode esperava. voltar na semana 5, pelo que eu vi, assim, estou mirando isso. Então, Não, eu acho assim que o Dallas eu acho difícil o Dallas ganhar os jogos do Eagles. É só isso, assim, a minha impressão. Mas está muito cedo ainda. Eu acho que o time do Dallas falta muita coisa. O Sid Lamb está muito, desculpa, irregular. O Michael Gallup talvez voltando ajude muito esse ataque, né? E o Prescott também. Só rapidinho, a minha aposta para ganhar a divisão até antes da temporada era o próprio Eagles ou Acho que o Edu caiu de novo. Voltou. Fala, Edu. Sua aposta antes para ganhar a divisão era o Igor, você parou e cortou. Fala aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tô. Tá. Eu acho que a minha aposta era o Eagles, mas a gente não pode descartar por total os Cowboys, porque por mais que tenha Mike McCarthy e companhia lá, eu acho que não dá pra descartar os Cowboys ainda não. Mas a minha aposta ainda é o Eagles, e o Eagles vai, tipo, na minha opinião, o Eagles vai fazer tipo uns 12 vitórias por aí. Mike McCarthy ou o Zach Taylor? Quem é melhor? Quem você prefere no Bengals? Ano que vem, tem que escolher. Caraca, que pergunta. O Leonardo Carinho não citou o Josh Allen, desculpa, Edu. Não, eu acho que o Josh Allen perde muito nessa disputa porque ele já era esperado jogar tão bem assim. Eu acho que eles sempre acabam sendo prejudicados por conta disso. Todo mundo achava que ele ia tão bem. É igual o Mahomes acaba sofrendo assim. Então, esse é o meu ponto de vista. Aí chega no final, eles perdem ponto por conta disso. Mas fala, Edu, qual dos dois você prefere? Eu vou ficar com o Zach Taylor. Apenas isso. sem muitas justificativas. Tá certo, eu também ficaria. Pelo menos o Jack Taylor eu acho que tem como melhorar. O Mike McCarthy não tem para onde ir essa porcaria. Não. Mas aí fala agora de waiver, Edu. Qual o principal nome para você de wide receiver? Cara, eu gosto bastante. Eu não sei se pode ser que não esteja algumas waivers, talvez em ligas redraft de 10 a 12 times, talvez. O Zay Jones é um cara que eu draftei bastante em final de ligas. Acho que muito pela questão que os Jaguars pagaram, cara, e pagaram até que legal por ele. Então eu acho que ia ser difícil o Jaguars não envolver ele nesse ataque. E querendo ou não, já tinha tido algumas temporadas razoáveis nos Raiders, mano. Razoáveis, não pode ser, não vamos exagerar também, mas tinha tido umas temporadas boazinhas pelos Raiders. Então eu acho que o Zay Jones é um bom nome pra gente ficar de olho. O Mac Hollins, eu acho que ele é um waiver interessante, mas eu acho que não dá para comprar muito ele. Eu acho que não vai passar de um jogo de exceção como esse, sim. Eu acho que o nome interessante também é o Greg Dortch, não sei se você concorda comigo, ele tem sido até interessante, por mais que o Marquise Brown tenha tido, tipo assim, eu acho que ele teve 15 targets nesse último jogo contra quem que foi mesmo, que eu não esqueci, contra os Rams. Acho que ele teve tipo, quase
até mais que targets, mas eu acho que o Greg Dodge vai ser até voltar o DeAndre Hopkins, o recebedor 2 desse time. Ou o terceiro alvo, porque tem o Zach Ertz, enfim. O que você acha? Eu gosto do Dodge. Eu gosto do Dort enquanto o Hopkins não voltar e enquanto o Rondale Moore também ficar de fora. Sim. Só tem esses 3 alvos, basicamente, que você falou. É o Marquise Brown, o Zach Ertz e o Dort. O resto aí passa para o running back, só que o James Conner, por exemplo, não tem sido muito envolvido nesse aspecto. Aí sobra indo bem. Mas o Kyler Murray gosta de um tiro para cima, né? Então os wide receivers acabam ganhando bastante valor. Eu gosto muito, eu estava com bastante pé atrás, né, de falar a verdade, no começo, assim, o pessoal falava, pega o Greg Dort, mas ele produziu nos 3 jogos. O pior jogo dele foi porque ele fez 13 pontos em PPR, então, para mim, já dá para confiar nele em Liga PPR, principalmente. Ele teve 9, 4 e 10 alvos, então é uma regularidade boa, assim, um bom número. O Arizona passa muito a bola, porque o Arizona, o Cliff Kingsbury também entra nessa lista aí do Zach Taylor. Nossa, com certeza. Head coach que a gente não sabe como é que ele ainda está empregado. O Kyler Murray está mantendo ele empregado há muito tempo, já que ele é muito fraco também. Subestima muito o Kyler Murray, tadinho. O cara tá mantendo assim, o emprego. Que isso. Não, ele consegue salvar o cara. Eu gosto do Zay Jones, que você falou. Eu gosto dele desde a época de draft, assim. Eu achava que ele ia ter muito volume, muito pelo que você falou, que eles pagaram para ele, então tinha que usar ele mesmo. E até cunhei o nome dos Jonas Brothers, dele com Marvin Jones, os dois jogando no Jaguars, e o Zay Jones já é para mim o 2 desse time, é atrás do Christian Kirk, e ele teve mais alvos do que o Kirk, eu acho, nessa semana. Nessa semana ele teve 11, por exemplo. O Christian Kirk teve 9. Mas então eu acho que ele é um bom nome de waiver que pouca gente vai se ligar nele. Então não precisa nem pagar muito caro por ele, não. Sim, exatamente. Alguns nomes que você falou, e desses que você falou, até o Zay Jones, eu até olhei, ele está livre em 85% das ligas no Sleeper. Então provavelmente está livre na sua liga também. Só nas nossas ligas que são só doentes que jogam mesmo. Que exatamente. Eu vou lá na waiver, é complicado. Estou precisando de alguma coisa, não tem nada. Só acho o QB reserva do Packers, é uma coisa do tipo assim. Porra, eu tava precisando. QB, tem uma liga também, cara. Eu fui olhar, nem lembro agora a liga, mas não era Superflex, não. Eu tinha que pegar o Justin Fields, que era o melhorzinho, assim. Nossa, e, porra, torcendo pra ele correr com a bola alguma vez, tá? É complicado. Mas os nomes tirando os nomes que vocês falaram, eu falaria do Romeo Dobbs, do Green Bay, que eu acho que ele tá livre. Deixa eu até olhar aqui. Que eu tinha olhado, eu acho que ele estava livre em mais de 60% das ligas, 59% das ligas, então provavelmente ele vai estar livre em alguma das ligas que vocês jogam. Então, o Romeo Dobbs teve 8 alvos, 8 recepções esse jogo, está crescendo, é calouro, então pode ser cada vez mais envolvido. O Treylon Burks, eu falei, ficar de olho não para o período agora de waiver, porque deixa eu ver aqui, ele está livre só 26%, mas vê se alguém vai dropar ele, que é sempre possível, ele não tem produzido bem. E se você precisa de um nome para essa semana, eu acho que um bom nome é o DJ Chark. Se o Amon-Ra St. Brown não jogar, o Swift também vai ficar fora, então acho que ele vai ter algum volumezinho do Jared Goff. Então fica de olho nessas notícias aí do Amon-Ra St. Brown, especialmente. O DJ Chark é um nome que eu gosto, mas ele nunca teve muita chance em Jacksonville, se machucou, então foi para um time que já tinha várias outras opções. Mas fala aí, Edu. Eu acho que, além do DJ Chark, nos Lions também um nome interessante é o próprio Josh Reynolds também, que tem recebido algumas chances desse ataque, então, que também está em waiver, provavelmente deve estar disponível em quase todas as suas ligas. Então, acho que o Josh Reynolds é um nome interessante também para poder ficar de olho. Ficar de olho nos treinamentos durante a semana. Se o Amon-Ra for jogar, talvez não seja tão importante, mas se ele não for jogar, acho que vale dar uma olhada. O Josh Reynolds até teve um bom jogo essa semana, que fez 16 pontos. Acho que ele pegou o TD essa semana. Não, ele pegou o TD na semana 2. Na 2? Ah, tá. Aí ele fez 12 pontos também. É outro nome interessante também. É que eu prefiro o talento de Chark, mas o Jared Goff nunca com certeza. Teve muito talento. Ele já jogou com o Josh Reynolds. Até bom você ter falado nele que eu tinha esquecido. Então, e esses dois, muito provavelmente você consegue pegar até mais para o final da semana, dependendo da notícia da Amon-Ra St. Brown, você vai lá e pega para escalar essa semana. Com certeza, exatamente.
Mais algum wide receiver, Edu? A gente pode passar para tight end? Eu acho que é isso. Eu não sei se é um cara que ainda tá também em waiver, só que o Devante Parker, ele teve um bom jogo essa verdade. semana. Ele teve um bom jogo essa semana. Assim, teve 70% dos times das ligas ele tá livre, até porque ele teve 2 jogos, 1.9 e 0, né? Pontuação dos 2 jogos. Assim, talvez não seja tão confiável quanto esses outros, até pelo fato de ter sido pela disparidade dos jogos, um jogo explodindo e um jogo muito abaixo, ainda mais que agora vai ter um Brian Hoyer passando a bola, a gente não sabe como é que vai ser. Só que é um nome talvez seja um nome interessante também. Eu gostava do Devante Parker bastante no começo da carreira dele, só que as lesões atrapalharam muito ele, inclusive. Ele nunca conseguiu responder por causa disso, né? Ele não ficava em campo. Exatamente. Ficou muito pouco tempo em campo. Vamos ver como é que vai ser o Brian Hoyer nesse time horroroso agora. Né? Esse ataque já é fraco com o Brian Hoyer. Eu tinha visto a estatística, eu vou ver se eu pego aqui, no perfil brasileiro dos Patriots, da última vitória do Brian Hoyer. Quer ver? Se eu acho ele aqui. Se não me engano, foi com o Colts, não foi? Não, eu acho que ele perdeu todos os jogos que ele jogou com o Colts. Acho que eu não vou achar, mas acho que tem muito tempo que ele não tem vitória como titular, mas muito tempo mesmo, assim, é uma coisa, é muito. Aqui, eu acho que o que Horror não vê como titular há 6 anos na NFL. 11 derrotas consecutivas, então a situação tá dramática. Tá certo, ele jogou 2 jogos como titular no Colts, contra Pittsburgh e contra Miami, quando o Jacob Brissett machucou, o Colts perdeu os 2. Contra Pittsburgh foi graças a Davinette Elliott, então o Roya nem jogou tão mal assim. Deu 3 passes para touchdown, mas... Não, mas é triste. Há 3 anos. Sai de Brissett para Brian Hoyer. Nossa, que tristeza que era aquilo. Você acha que eu não sofri muito na NFL, não, amigo? Desde quando o Luck decidiu aposentar, é só sofrimento. Triste. Então vamos lá para os Tyrants, para mudar de assunto. Bora. Para você aí, quais nomes você destacaria como grande vencedor, assim, que ganhou valor essa semana? Cara, eu gosto muito do Tyler Conklin, por mais que você tenha dado aquele argumento, que eu acho até muito válido esse argumento do Tyler Conklin agora com o Zach Wilson, a gente não sabe como é que vai ser, então eu acho que provavelmente deve ter um Elijah Moore que deve ganhar mais volume, deve realmente aparecer ao longo da temporada, que o Tyler Conklin tá ganhando esse volume, que seria do Elijah Moore, né? Então eu acho que... Mas eu ainda gosto dele. O outro nome que eu gosto bastante é o do Tyler Higbee, por incrível que pareça, ele tem jogado bem, ele tem sido eficiente nesse ataque, com o Allen Robinson mal e tudo mais. A gente teve até uma partida ruim do próprio Cooper Kupp recebendo a bola na semana passada contra os Cardinals. Não foi uma partida digna de Cooper Kupp mesmo, que a gente vê há quase 2 anos. Mas eu acho que é isso. Você tem algum outro nome aí? Não, assim que ganhou valor. Kyle Pitts, né? Kyle Pitts ganhou valor. Eu ia falar do Kyle Pitts, assim, eu acho que toda aquela celeuma que se criou semana passada com o Arthur Smith falando que ele ganhou jogos, não se importa com fantasy, que não tinha nada a ver com a pergunta da pessoa, né, do repórter. É só porque eles simplesmente não estavam usando o Tyrant que eles selecionaram ano passado na 4ª escolha geral, né? O melhor jogador do time, praticamente isso. Basicamente isso, assim, um dos melhores Tyrants a entrarem na liga, sei lá, nos últimos 10 anos. Com certeza. Com a produção que ele tinha no college e tal. Então, aí só perguntaram isso, ele deve ter pensado direito, tá bom, vamos dar uma chance pro Kyle Pitts. O Kyle Pitts correspondeu. Então, assim, quem conseguiu trocar por ele conseguiu, acho que agora não dá mais. Kyle Pitts é muito bom pra cacete, é um unicórnio, como o pessoal fala. Acho que não tem o que falar muito dele, e agora já era. Assim, quem tem, quem não tem mais. Ou seja, só fazer um rapidinho negócio do Kyle Pitts. Tava vendo no Twitter esse dia, eu não sabia dessa estatística, é uma estatística básica que eu não sabia até hoje, que ele tem somente um touchdown na liga até agora. Então eu acho que é uma coisa que me preocupa um pouco do Pitts. Ele tem poucos alvos na red zone, se eu não me engano, então eu acho que é uma coisa que me preocupa, mas eu acho que pelo talento que ele tem, é muito difícil de ser... E agora que a gente viu que ele realmente deve ser utilizado nesse ataque, então acho que é difícil de você realmente ficar preocupadão com ele, mas essa questão de um touchdown assusta um pouco, na minha opinião. Não, eu vou dar, pegando essa estatística que você falou, o ponto positivo disso, assim, eu acho que é um silver line, né? Tipo,
você pode olhar o copo meio vazio, o copo meio cheio. Ele só recebeu um touchdown ano passado, e mesmo assim ele foi tight end 6 com o PR. Então imagina se ele consegue mais alguns touchdowns. Assim. Eu acho que vão acabar acontecendo. O Mariota tá jogando bem essa temporada. Ele nunca foi um QB horroroso. Assim. Ele foi um QB que fazia muita paçocada, burro. Mas com o time assim, tendo menos responsabilidade, ele tá conseguindo produzir. Então, torcer para ele conseguir anotar um touchdown. E o Kyle Pitts agora, ele é tight end 15 em ligas PPR. Então, por pior que ele tenha sido nas 2 primeiras rodadas, ele ainda é um tight end quase 1, sendo muito pouco usado. E ele tem alguns jogos bons. O Cleveland, Tampa Bay também não marca tão bem o tight end. Então, eu acho que dá para ter confiança no Kyle Pitts terminando essa temporada no top 5, brigando até o final aí com... O André fez uma perguntinha aqui capciosa. Em Andrews ou Kelce, rest of season? Cara, essa pergunta é difícil demais da conta. Essa é aquela clássica pergunta assim, joga uma moeda que tu feliz de qualquer um dos dois. Eu vou falar a verdade, assim, eu antes da temporada eu achava que o Andrews ia perder muito volume, porque eu achava que o Baltimore não ia passar tanto a bola. Achava que a defesa ia evoluir, mas a defesa começou a temporada muito mal, já está com lesões de novo, aquela coisa toda. Eu ainda acho que a defesa ainda vai evoluir, vai ter alguns jogos mais fáceis. Os ataques que ele enfrentou, o Jets, né? O Jets é um ataque muito ruim, mas Miami, um ataque muito bom, e New England também é um ataque muito ruim. Então, o Baltimore, no único jogo que ele enfrentou um ataque bom, ele foi pavoroso e perdeu o jogo. Eu acho que o Andrews vai ficar na frente do Kelce. Eu arriscaria com o tight end do Baltimore. Dou o braço a torcer, estava errado no pre-draft. Agora eu prefiro o Andrews. Acho que é assim, os dois vão brigar com o tight end 1 até o final, vai ser tight end 1 e tight end 2. Não, ninguém vai trocar, mas é só uma pergunta assim. Eu apostaria no Andrews. Eu aposto no... vai ser muito estranho o que eu vou falar. Mas eu aposto no Andrews. Mas eu ficaria com o Travis Kelce se eu tivesse que escolher entre os dois. Pela consistência. Acho que sim. Acho que a consistência me ganha muito no Kelce. Acho que o Kelce é melhor também. Então... os dois são a principal arma do time deles, né? No jogo aéreo. Não tem o Kelce joga no Kansas City Chiefs. Mais uma vez eles estão aquele rodízio maluco de wide receiver. Sim. É horrível ter qualquer wide receiver do time deles. O Kelce é quem tem confiança para ajudar toda semana. O Andrews também. Mas é isso. Eu prefiro o Andrews. É o que você falou, o Andrews talvez tenha jogos piores por conta do Lamar Jackson correr muito com a bola. O J.K. Dobbins daqui a pouco volta, então ele não precisa passar tanta bola. Mas os dois são tight end 1 e 2, não tem dúvida. Eu achava que o Kittle podia entrar nessa disputa, mas como sempre... Eu tô fora do Kittle, que ele não me engana mais não. Muita lesão, agora é Jimmy Garoppolo passando a bola. Por mais que ele seja até bonzinho com o Jimmy Garoppolo, eu não consigo confiar no Garoppolo. Normalmente ele consegue produzir com o Garoppolo, né? Mas ainda eu não consigo confiar no Garoppolo. Agora ainda mais na temporada que nem era para ele jogar, eles nem queriam ele mais, ele nem treinava com o time. Ele teve um jogo horroroso contra os Broncos, então eu tô muito fora do Kittle, na minha opinião. E agora com essa lesão, vamos ver se daqui a pouco sofre outra. O Kittle é foda. Todo ano eu caio nessa tentação de falar que o Kittle vai ser um tight end fodão, ele se machuca. Esse ano ele se machucou antes de começar a jogar, né? Mas vamos falar então... de sobra, né? Foda. Ele tem muito talento. Até a utilização dele é muito boa. Mas... Então, Edu, quais jogadores para você perderam valor na posição de tight end? Daniel Waller, que para mim já tinha pouco valor, na minha opinião. Eu já colocava outros nomes na frente dele. Eu já colocava até o Dallas Goedert na frente de Daniel Waller nos meus rankings pré-temporada. Então, eu acho que o Daniel Waller perde valor mais ainda. Talvez ele seja, sei lá, o terceiro recebedor desse time, quarto, não sei, dependendo do Hunter Renfrow também, do McCauley, não sei como é que vai ser, porque eu acho que o Davante Adams ainda vai deslanchar mais a temporada. Eu acho que o Daniel Waller perde valor, com certeza o Cole Kmet perde valor demais, acho que já é
Dropável, né? Acho que pode dizer dropável, né? Eu vou discordar de você, porque eu acho que não tem como perder mais valor do que ele já teve. Não tem como ser mais perdedor do que isso. Então, para mim, ele já era dropável depois da semana passada, então... Beleza. Acho que sim. Acho que outro nome que é exatamente nessa direção aí do que é match é o Gesicki também, que não dá para acreditar mais nele, eu acho, pelo menos. Acho que vai ser, o atacante dos Dolphins vai ser Tyreek Hill de um lado, Jalen Waddle com o outro, com 10 recepções por jogo cada um. Acho que vai ser mais ou menos essa loucura. Chase Edmonds com umas 5. Acho que o Gesicki vai perder um pouco, perde muito valor. Hunter Henry também é outro cara que perde muito valor, que já não vinha bem. Então, eu acho que é isso. O que vocês acham desses nomes aí? O Hunter Henry, a gente já falava, né, do ano passado, que o valor dele era muito dependente dos touchdowns que ele anotava. Esse ano ele não anotou touchdown, então ele fez 4-0-2. Eu acabei de olhar aqui. E o Gesicki, ele tem 6 recepções esse ano, 6 alvos e 6 recepções. Não dá para você ser relevante com essa utilização, né? Mesmo no ataque foda, ele acaba ficando muito atrás. Até os outros tight ends do Miami são usados também, então é difícil confiar no Gesicki. Eles fazem de tudo para o Gesicki não ter valor. Eles ainda taguearam ele esse ano para ele não poder ir embora, não sei porquê, mas eles estão usando o Gesicki já pensando no final da temporada, já ele ir embora. Então, realmente, todos esses 4 aí, o Darren Waller é o único que eu não chutaria. É o único que eu manteria no time, porque eu acho que ele perde valor, porque a gente considerava ele um top 5, né? E tá difícil ele ter essa produção. Mas ele ainda tem potencial assim, para ser um tight end 1, você usar meio que toda semana, e ele vai ser aquele tight end que decepciona, como todo tight end, quando a maioria dos tight ends faz, né? Anota um touchdown, salva a semana. Eu acho que concordo por isso que ele perde valor. Os outros, como eles já estavam bem abaixo, eles perdem valor e não são nada. O Kmet já era para ter estado na semana passada, enquanto o Justin Fields ficar passando a bola menos de 20 vezes por todo o jogo, é impossível qualquer um produzir, a não ser que anote um touchdown grande. Nem o Daniel Mooney, nem coisa... Até uma estatística que eu ia... O Flaco, por exemplo, ele tentou 59 passes na primeira semana. O Justin Fields ainda não conseguiu, não tentou isso a temporada inteira. Acho que ele tentou menos de 50 se bobear. Acho que ele tentou 46, uma coisa do tipo assim. Ele tentou 45. Aí, ó. O Flaco só em um jogo tentou menos de 45 passes. Então, mais de 45 passes. Não, menos. O Joe Flacco só tentou em um jogo. Só em um jogo ele não tentou menos de 45, entendi. Ele deu 59 no primeiro, 52 no segundo e 44 no... Caraca! Por isso que tá uma produção absurda. O Bruce Hall com 20 alvos, tá uma coisa... O Joe Flacco tá muito vida louca, entendeu? Passando a bola e adoidado. Então, eu acho que eu fico nessa com você também, desses 4 perdendo valor. E de waiver, quem você aconselha para tight end? Acho que eu fico no Conklin ainda, e o cara que é interessante também é o Disley, que tá sendo quem a gente achava que ia ser o Noah Fant, né, no Seahawks. Então, acho que pode ser um nome interessante. O problema do Disley, que me pega muito nele, é a questão das lesões. Então, ele é um cara que é muito ruim de saúde, muito pouco saudável na liga. Então, preocupa bastante nele, e acho que é isso. E sempre foram lesões muito bizarras, assim. Era sempre quando ele estava explodindo, ele se quebrava feiaço, assim. Feia a lesão, era feia as lesões. O Russell Wilson, ele conseguia produzir bem, né? Só que era, 2, 3 jogos, aí ele se quebrava fora da temporada. Acho que ele teve 2 ou 3 lesões assim com o Russell Wilson, de se machucar e ficar perder a temporada toda. E o Conklin tá livre ainda em 69% das ligas. Vale muito a pena pegar mesmo para quem tá precisando de talento, principalmente em ligas PPR, que não teve um jogo ainda. Eu falei dos números bizarros de alvo, de passes do Joe Flacco. Não teve nenhum jogo que o Conklin tenha tido menos de 7 alvos. Então, ele teve 24 alvos nessa temporada. Então, é muita coisa para tight end. Você não precisa nem receber touchdown. Se você conseguir pegar metade desses alvos, já tá bom demais para tight end. Para tight end, exatamente. Perfeito. Acho que... Só falar rapidinho, 2 nomes de Sell High. Acho que, não sei se ia passar para isso. Não, tinha até esquecido. Boa. Acho que um nome interessante, talvez não para essa semana, talvez para a próxima, é do TJ Hawkinson, porque essa semana talvez ele produza com a Amon-Ra St. Brown fora, mas é um cara que eu falo toda a crônica do confronto, eu não quero esse cara, eu não quero ele.
Acho que eu tô muito abaixo do consenso no TJ Hawkinson. Se ele produzir bem essa semana com a Amon-Ra St. Brown fora, que deve ser o único jogo que o recebedor deve ficar fora da temporada, quem espera que ele fique fora, né? O Hawkinson deve produzir bem de novo, tem possibilidade de produzir bem de novo, aí você consegue vender ele bem alto, talvez pegar um cara que esteja mais baixo, que talvez seja melhor produzir, não sei. E outro nome é o David Njoku também, que produziu muito bem essa semana, só que deve ser muito inconstante, igual a gente falou até um pouco atrás. O TJ Hawkinson é um jogador que eu gosto muito, porque eu acho ele muito talentoso, mas realmente a utilização dele é muito irregular no time. A gente até achava que talvez atrapalhasse um pouco o Amon-Ra, mas o time praticamente ignorou o TJ Hawkinson, continuou usando o Amon-Ra St. Brown muito bem. Sim. E ele tem produzido, né? Então, ele tem respondido, então não tem por que mudar muito isso. O TJ Hawkinson em ligas de draft mesmo, eu tenho... Não vejo motivo para você segurar ele muito. Então, se você conseguir algum valor, talvez você consiga um tight end melhor, um tight end que não esteja tão bem assim, né? Talvez Kyle Pitts, que só teve um jogo bom, de repente, vai depender muito de quem tem esses jogadores na sua liga. Talvez até um... Rapidinho, um George Kittle, eu acho, talvez seja um nome interessante, talvez também, não sei, pode ser que seja. Não, é verdade, você talvez consiga pegar o George Kittle porque ele não produziu muito, né? No último jogo, que foi o primeiro dele, ele fez 3 pontos, 4 pontos. Então, ele ainda está sendo pouco utilizado no time. Um tight end que eu tenho mais confiança do que o TJ Hawkins nessa temporada é o Frymouth, então às vezes você consegue o Frymouth mais alguma coisa. Goddard talvez também. O Goddard é o que eu acho difícil você conseguir trocar pelo Goddard, mas... sim. Assim, você dá uma assuntada na sua liga, porque realmente o TJ Hawkins, apesar de eu achar muito talentoso, está com uma utilização muito baixa. Então, bora falar de QB, falar mais rápido, Edu, que já passamos de 1h30. Bora, beleza. Como sempre, conduzo muito mal as nossas drafts, os nossos estudos, a gente fala muito, aí a gente fica muito estendido, mas vamos lá. Então, assim, primeiro falar rapidinho dos vencedores e perdedores, Edu, quais vocês destacam aí para essa semana? Eu acho que é impossível a gente não falar do Jalen Hurts e do Lamar Jackson, né? São os dois candidatos a MVP, junto com o Josh Allen. É difícil não falar deles. O cara que eu gosto bastante, que tá legal de ver, é o Trevor Lawrence. Esse ataque do Jaguars tá legal de ver. Ele tá crescendo, ele tá melhorando. Joe Burrow até que teve um bom jogo. Ele ganha valor. Por mais que ele foi menos pressionado, teve mais tempo para poder passar a bola. E por incrível que pareça também, Jacob Brissett ganha valor. Ele teve um jogo interessante contra os Steelers. Por mais que seja os Steelers, eu tenho muitas dúvidas sobre os Steelers atualmente. Por mais que eu goste muito do Mike Tomlin, eu tenho bastante dúvidas sobre esse time dos Steelers. O cara que ganhou valor também, o que você acha? Falta algum nome, talvez? Não, eu acho que eu ficaria nesse mesmo. Porque não tem... O Matt Ryan ganhou valor, mas ele sai de não streamável para streamável agora, assim, não é muito. Então, eu acho que eu ficaria nesse mesmo. Eu acho que o Trevor Lawrence, eu acho que é um dos que mais demonstra melhor, assim, do que a gente... Pô, no ano passado ele foi terrível, né? A gente vê como um head coach faz diferença no time, que ele saiu de um dos piores QBs da liga. Acho que ele deu um passe para touchdown, assim, em período de 7 jogos do ano passado, porque ele está fazendo esse ano, só porque ele tem pelo menos um head coach normal, que não chuta a bunda de ninguém, né? Como o Urban Meyer gostava de fazer ano passado. Então, eu acho que esse, para mim, seria o grande destaque. O Joe Burrow, eu acho que ele vai ser muito irregular pelo que a gente falou. A linha ofensiva é muito mal, muito ruim. Começou muito mal a temporada. Não diria nem que é ruim, porque tem bons jogadores, mas está muito mal. Mal treinada. É muito mal treinada, assim. Deixa uns buracos bizarros. E é difícil para o QB conseguir jogar sem tempo no pocket, sem nada disso. Acho só uma coisa rapidinho. O Joe Burrow tem segurado bastante bem a bola também, então acho que isso é tomado alguns sacks porque ele segura bastante bem a bola. Tem esse motivo também, tem essas coisas, que tem o sack da linha ofensiva e tem o sack que o QB causa, né? O Carson Wentz, eu como torcedor do Colts sei, ele é muito propenso a isso, ele fica com a bola 30 minutos achando que ele pode escapar de todo mundo, até que chega uma hora que ele não consegue escapar, e ele sofre o sack. Então, é toda uma combinação, né? Eu acho que o Burrow, eu estava muito abaixo do que ele
no pré-draft e tal. Então, QB a gente não conversa muito, eu acho, porque ainda mais a gente fala de redraft, a maioria das ligas é um QB só, né, Edu? Então, não tem tanto valor assim, pelo menos para mim. Mas aí eu ficaria nisso, destaque muito grande para o Trevor Lawrence mesmo. Os grandes perdedores para você, Edu. Acho que Justin Fields não tem muito o que fazer. Muito, muito, muito mal. Tá feio. Russell Wilson também tá feio de ver, tá muito feio de ver. E o cara que eu desgosto muito, muito, muito é o Jimmy Garoppolo. Eu não consigo. Jogo terrível dele nesse Sunday Night. Então eu acho que os três perdem muito valor. Mas eu ainda quero confiar no Russell Wilson como um QB1 para ligas redraft. Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Você acha que o Russell Wilson fica também como QB1 ainda? Então, isso que eu ia falar. Se você falou perder valor, acho que esses dois primeiros, assim, exemplificam muito bem. Assim, o Russell Wilson, para mim, ele ia brigar para ser o melhor QB da liga de fantasy essa temporada. Nesse começo, agora ele, assim, não consegue nem imaginá-lo ficando no top 5 por enquanto, assim, se eu fosse fazer um ranking semanal, que eu não costumo fazer, para falar a verdade. Mas é difícil você não considerar ele um QB1, porque ele corre com a bola, ele tem boas armas, então eu ainda manteria ele. E esse é o lado ruim de você draftar um QB alto, né? Se ele vem a decepcionar, você fica com ele lá porque você não pode chutar ele, você fica, não, eu peguei ele alto. E você também não pode pegar outro, porque você não vai ficar com 2 QBs no seu time. Então você acaba ficando segurando ele, usando. O deck ano passado me ferrou muito, que eu tinha ele em algumas ligas e foi muito mal. Mas ainda confio no Russell Wilson melhorando, porque eu acho que vai chegar uma hora que o Russell vai falar, olha só, deixa que eu mando nessa porra, fica na tua aí, deixa que eu mando tudo. E ele, o Courtland Sutton e o Jerry Jeudy ainda não conseguiram se encontrar direito. Eu acho que eles vão conseguir se encontrar até o final. Os dois são muito talentosos também, assim como o Russell Wilson. Então ainda tenho confiança nele dar uma volta por cima. O Justin Fields, ele é ao contrário do Matt Ryan, que eu falei. Assim. O Justin Fields, para mim, era streamável, agora nem isso. Enquanto ele estiver dando 17 passes por jogo, ele tem que correr muito com a bola para ele conseguir fazer alguma coisa, porque ele não dá passe para touchdown. Então ele tem que correr para 60, 70 jardas por jogo para entrar naquela faixa de streamável. Então eu tô fora do Justin Fields até ele me mostrar o contrário, o time começar a passar mais a bola. E é isso, assim. Agora, Edu, fala aí a troca que estavam discutindo lá no Telegram. Eu vou falar a verdade, eu quase não entro muito no grupo do Telegram, porque meu celular é muito ruim, eu já falei isso, então eu não entro muito nas mensagens, eu só vejo quando vocês falam muita coisa assim. Aí eu, pô, o que tá se falando aí? Vocês me falam. Fala aí, Edu. Então, foi a troca do Álvaro, que é nosso assinante, né? Ele mandou. Ele receberia o Gabe Davis e o Jalen Hurts e mandaria o Stephon Diggs e o Russell Wilson. Para falar, eu até dei minha opinião já lá no grupo, daqui minha opinião na live também. Eu acho que, para mim, tem uma diferença muito grande entre o Stephon Diggs e o Gabe Davis em questão de valor. Para mim, o Stephon Diggs é o wide receiver top 3 ainda, e a semana passada com os Titans foi uma grande demonstração disso. Então, eu acho que ele tem um valor gigantesco, além do fato, igual eu falei há pouco tempo, de eu confiar no Russell Wilson ainda como um QB número 1, querendo ou não. Então, por mais que a gente tenha visto um Jalen Hurts excepcional, três times meus em outras ligas, que é no Flea Flicker, em outro aplicativo, que é no Flea Flicker, e até no aplicativo da NFL.com. O nome do meu time é Jalen Hurts Fan, porque eu sou muito fã de Jalen Hurts atualmente. Eu gosto dele pra caramba, então, por mais que eu seja muito fã dele, eu acho que o valor maior tende pro lado do Stephon Diggs e do Russell Wilson. Você acha que é o contrário? O que você acha? Cara, eu vou concordar com você, porque eu vou falar a verdade. Muitas vezes, quando eu vejo assim, até o André essa semana ele veio tentar me dar uma enrolada nessas trocas que ele faz, que ele quer passar um QB, porque eu tenho o Kiki Kansas na auction, ele tem 3 QBs lá. Em redraft, assim, de um QB só, eu sempre tendo a pegar o jogador de posição, porque eu acho que mesmo que o Russell Wilson, por exemplo, não corresponda, você consegue pegar um jogador de streaming que não vão fazer a pontuação do Jalen Hurts. Mas eu acho que o Diggs, a diferença dele para o Gabe Davis, a coisa que você falou, é muito grande. O Diggs é top 3 de wide receiver no Fantasy. Então, o Diggs chama muita atenção para mim, por conta disso. Se fosse algum outro nome, assim, mais parecido, teria que ser uma coisa, assim, o nível teria que ser muito parecido para pensar no que o QB vai fazer diferença para mim ou não. Porque QB é muito estimado, apesar do Jalen Hurts ser muito bom,
não dá para você pensar que ele vai fazer 25 pontos toda semana, como ele está fazendo. Porque chega uma hora que os TDs vão ser do Miles Sanders, do Kenneth Gainwell, do Boston Scott, que foi até o que aconteceu na primeira semana, só que um deles foi do Jalen Hurts também, né? Então acabou ajudando ele. Ainda mais em ligas que o touchdown dá só 4 pontos, não 6. E ele também, querendo ou não, acho que tem que falar que também ele vai ser irregular alguma parte da temporada. Ele não vai ser Sim, muito por isso que ele não vai fazer 25 pontos todo jogo, né? Não vai precisar. Ele vai passar uma interceptação também, que ele vai errar provavelmente. Então, acho que assim, não vai ser o Jalen Hurts que a gente tem visto, tipo assim, a temporada inteira vai ser isso. Você bailou, sell high. Para mim, de QB é o que eu falei. Eu faço muito pouca troca envolvendo QB, então. Eu acho difícil também fazer troca envolvendo QB. Eu acho que, sim, Stafford é um nome legal pra gente colocar aí, porque ele tem tido um desempenho até que bem ruinzinho do que a gente já viu dele, que a gente viu ele jogando ano passado pelo Rams. Então, eu acho que talvez seja um nome legalzinho. E o Sell High, o Tannehill, fez um jogo até que bom na semana passada. Só que eu acho que vai ser muito difícil a gente ver ele durante o ano, porque falta talento mesmo para ele. Eu já falei aqui, eu acho que eu tenho uma bold prediction aqui durante a semana, durante a temporada. Eu acho que o Malik Willis vai entrar ainda durante essa temporada e vai ser Tyrande, vai acabar nessa fase que ele vai jogar, ele vai ser Tyrande QB top 10. Então, olho nele, porque eu acho que o Tannehill é muito fraco e o Malik Willis corre muito bem com a bola, vai ser aquele QB cheat code que a gente chama. Uhum. Eu sou semi-analfabeto. Vou botar até QBs aqui para ficar mais rápido agora. Boa. Enquanto isso, eu vou falando dos waivers, pode ser? Bora? Claro, fala aí. Eu acho que para Superflex, né? Acho que é muito difícil você querer esses caras para um redraft de um QB só. O Bridgewater e o Brian Hoyer. Acho que o Bridgewater até que dá para considerar. Ele não é um QB tão ruim quanto o Brian Hoyer. Ele é um cara até que razoável não. Ele é um cara... Ele é mais preciso um pouco mais, arrisca menos. Ele é um pouco mais seguro do que o Brian Hoyer. Mas eu acho que outro nome muito interessante que tá jogando bem, a gente falou até um pouco mais cedo, é o do Mariota. Ele tem jogado bem. Tem tido algumas patetadas, mas é menos do que a gente viu no Titans. E ele corre com a bola, né? Isso que eu ia falar, corre com a bola, então acho que é interessante. O Jared Goff é um cara que eu tô até impressionado com o desempenho dele nessa temporada, porque tem sido bem melhor do que o Goff que a gente viu nos últimos anos. E você colocou agora na pauta também, né, o Dak Prescott, você quer falar mais dele e já vai que o Dak, estão falando que ele pode voltar na semana 5, então ele é um nome que você não precisa nem pegar na waiver, assim, mas é só para destacar que você fica de olho para pegar assim, na sexta, sábado, para se antecipar o waiver do ano que vem, da semana que vem, porque eu acho que se ele tiver na liga que eu jogo, em algumas das ligas que eu jogo, ele foi dropado. Deixa eu ver até em quantas que ele ainda está. Ele está livre só em 30% das ligas, é bem pouco, né, para entrar em lista de olho. Mas se ele voltar, ele pode produzir muito, porque ele tem bons nomes de recebedores, se o Gallup voltar, né? Vamos ver como é que ele vai voltar. E o Dak, ele corre com a bola, ele anota touchdown corrido. A gente sabe como é que ele foi draftado muito alto por qualquer pessoa que tenha draftado ele. Então, ele é um nome a se considerar para você pegar na antecipação. Não usaria ele ainda semana que vem, quando ele voltar. Esse seria o lado ruim, que você teria que ter 2 QBs, mas vale o preço, muitas vezes, porque ele pode ser um QB que vai resolver. Se você faz streaming toda semana, você não vai ficar precisando se preocupar Matt Ryan ou Justin Fields, como a gente está fazendo. Você vai de Dak Prescott até o final da temporada e não tem tanta dor de cabeça assim. Exatamente. Tem um pouco de dor de cabeça, mas bem menos. Então, Edu, para terminar a live, eu dei sorte nas últimas 2 semanas eu peguei aqui na live o torcedor do time que vai jogar na quinta-feira. Então, eu passo para você fazer a análise do jogo, Edu. Vamos que lá. Sabe melhor que eu. Acho Fala difícil aí. saber mais que você, mas... não tem isso não. Dolphins at Bengals. Primeira coisa, tem chance do Bengals ganhar e tirar a invencibilidade do Dolphins?
tem chance dos Bengals ganhar e tirar a invencibilidade dos Dolphins. Eu acho que tem. Ele tá até favorito, né, na casa de apostas por menos 3 pontos, por 3,5, então com over-under de 47, que eu acho até um pouco baixo, na minha opinião. Acho que poderia ser um pouco maior pelos dois ataques. Não sei se você concorda comigo, Sim. mas... Eu acho que eles estão muito nisso por causa de ser quinta-feira, né? Eu acho que com acaba certeza. atrapalhando um pouco a produção dos times e tal. Com certeza. Menos treinamento e tudo mais. É justo. Mas é um jogo que eu espero que o Joe Burrow tenha um pouco mais de tempo para poder lançar a bola. A gente viu isso contra os Jets. Se ele tiver um pouco mais de tempo, a gente vê que ele consegue jogar bem. Tanto que a gente coloca ele no nome dos quarterbacks que ganharam o valor. Tem a questão do John Mixon, se ele realmente vai jogar, né? Vamos ver se ele vai jogar, porque ele teve uma lesão no tornozelo, mas me parece que é uma lesão day-to-day, aquela coisa que não preocupa tanto, por mais que a gente já tenha visto um John Mixon perder jogos por lesão em temporadas passadas. E eu acabei de olhar aqui, ele treinou full, assim, hoje, então... Treinou full? Então acho que não preocupa, então, não. Então acho que ele deve ir pro jogo. O que preocupa um pouco é o volume, o volume não, a produção dele. Ele tem produzido muito pouco, por mais que ele tenha bastante volume, ele tenha sido pouco efetivo correndo com a bola. Eu acho que é um jogo de bounce back do Ja'Marr Chase, porque ele teve uma semana 3 bem abaixo do que a gente pagou para ele, do que a gente espera por ele na temporada. Então eu acho que é um jogo de bounce back. E eu acho que tá começando a entrar na hora de a gente começar a acertar esse ataque dos Bengals, com o T. Higgins sendo realmente o recebedor número 2 do time. O Tyler Boyd não tendo realmente esse papel, porque a gente viu que, a gente discutiu até mais cedo, o Tyler Boyd tem tido esse papel bastante. Então eu acho que talvez comece a acertar durante esse jogo. Os Bengals enfrentam a secundária boa, que é a secundária dos Dolphins, os dois corners são bons. Eu vou ser muito sério falar, não sei se os dois se algum está lesionado, o Brian Jones ou o Xavier Howard, mas eu acho que não. Sei se você sabe disso também. Até ele jogou o último jogo, teve até uma jogada bem decisiva já no final do jogo, se não me engano. Deixa eu até olhar aqui. Mas são dois... Questionável o jogo. Tá treinando de forma limitada. Mas são dois matchups difíceis. E eu acho que é isso. Do lado do Miami, tem a questão do Tua, né? Para ver se ele vai voltar daquela tontura maluca que ele teve contra os Bills. Mas ele tem sido bem surpreendente nessa temporada. Tem jogado muito bem. Eu acho que já dá para confiar nele como um QB1. Às vezes eu tinha um pouco de dúvida nele ainda, se ele realmente era um QB1 para, por exemplo, nessas ligas de redrafts mais menores. Então, mas eu passo a ter essa confiança nele. Essa questão do backfield de Miami, eu acho que infelizmente vai se prolongar por um tempo da temporada dessa divisão chata entre o Chase Edmonds e o Raheem Mostert, até o Raheem Mostert machucar, né? Porque também tem essa, porque ele é de vidro, se machuca muito. Então, assim, acho que pode ser que ele coloquei até na pauta, cada semana um cara aparece, então vamos ver como é que vai ser nessa. Então, eu acho que por causa disso é difícil de ter realmente uma confiança nele, né? Eu acho que é difícil, em um deles, acho que é difícil confiar. Jalen Waddle e Tyreek Hill, também o bounce back, tiveram um jogo que eu achava que ia ser melhor. Tiveram um jogo bem abaixo na semana passada contra os Bills, uma secundária dos Bills muito desfalcada, eles tiveram um jogo bem ruim. O Tyreek Hill acho que fez 4 pontos, se eu não me engano, então acho que eu acho que eles vêm pro bounce back. O Tyreek Hill até falou na entrevista já que vai destruir o Eli Apple, que eu confirmo. Tem isso aí, né? Ele falou que eu confirmo, Eli Apple é um corner horroroso, então eu acho que vai ter ou Eli Apple ou o Tiadobe, a Bruiser também, que é outro muito ruim. Então, enfim, acho que os dois vão vencer. vai ter lado só positivo para os Dolphins. E eu acho que é isso. A defesa, eu acho que nenhuma é confiável. Eu acho que os dois ataques devem prevalecer contra essas duas defesas. Talvez se o Joe Burrow tiver pouco tempo para poder passar a bola, a defesa dos Dolphins pode ser uma defesa que roube muita bola, então pode ser uma defesa que pontue em interceptações, em sacks e tudo mais. E o McPherson, que talvez seja o senhor automático, não sei, ele é um cara muito bom, eu confio bastante nele.
Ele é um kicker top 3 para semanas aí normalmente. O Jason Sanders é um cara top 15, então é um cara pode ser bom também no jogo que o ataque possa produzir bem, chegar na red zone, bater field goals, enfim. Eu acho que é isso a análise do jogo. O que você acha aí do jogo também? Não, boa, concordo. Eu só falar aquilo que eu falei de novo, ficar de olho no Mixon e tentar se antecipar pegar o Pirine para quem precisa muito de running back. Porque pode ser que ele tenha muito volume esse jogo, né? O backfield do Miami eu sempre tive medo. Eu acho que a maior confiança que você pode ter em alguém é mesmo a do Mostert se machucar e o T.Z. Edmonds ganhar muito valor com isso. De resto, é muito difícil, porque cada jogo é um jogo, uma utilização diferente, é muito doida. E os dois, assim, não são excelentes, né? Eles são, no máximo, bons, assim. Então, eles precisam de volume para produzir. Se eles não têm tanto volume assim, fica difícil confiar em qualquer um deles para jogar semana após semana. E o jogo aéreo dos dois times, para mim, são assim, os dois wide receivers dos dois times, né? Eles brigam para ser a melhor dupla de wide receiver na liga, assim. É difícil achar. Talvez só a de Filadélfia se compara com eles, assim. Não sei. Acho que de Tampa também, talvez Mike Evans e Chris Godwin é uma boa dupla. O problema de Tampa é que eles não estão em campo, né? Já tem um tempo. O Mike Evans não tá muito afim, não, cara. Tá brigando com geral lá também. O Evans e o Chris Godwin ficam se revezando para ver quem vai ficar no DM, ou o Mike Evans arruma uma folga desnecessária dando soco no Marshon Letman, assim. Mas realmente tem esses dois aí também. Mas, assim, se você draftou esses 4 do wide receiver, você não vai botar nenhum outro, né? Não vai deixar de usar. Vão lembrar só de colocar todos eles na posição de origem, né? Não deixar no flex, que depois atrapalha muito na flexibilidade das escalações. Sim, e é só isso aí mesmo, Edu. O Tu eu sempre gostei, sempre tive confiança. Vamos só ver se ele vai jogar essa semana. Eu lembro que vocês estavam falando lá mal dele, eu ficava quietinho na minha, porque eu não tinha também essa confiança toda para ficar peitando vocês, falando que era para respeitar. Não era o próximo Peyton Manning também, não, né? Calma aí. Não. No ano passado eu botei ele como meu sleeper, não me correspondeu. Eu usei ele algumas vezes essa temporada de stream, principalmente na primeira, e na segunda ele destruiu e não estava mais no meu time. Mas faz parte. Mas talento ele apresentou no college, então acho que era difícil também. Sim. Precisava de um ataque melhor também. Acho que o ataque dos faltava muito isso. Assim, no final, ele conseguiu entrar ali em sincronia com o Oddo e só faltava mais um ainda, né? E agora foi também com um head coach bem legal, assim, tá produzindo muito bem, né? Nesse começo de tendo uma decisões boas, até conseguiu anotar um touchdown numa 4-7, assim, que não precisava na primeira rodada. Eu acho que deu muita confiança para ele nas chamadas e tal. Aquele quarto também contra os Ravens, que eles estavam perdendo por 21 pontos, que eles buscam a virada. Essa virada. Muito explosivo o ataque com o Tyreek Hill muito bem, e o Jalen Waddle também, foi bonito. Então acho que... Eu acho que o Jalen Waddle tá muito lá em cima também de jardas por alvo, então... Sim. Então, esses 4 wide receivers, o T. Higgins e o Ja'Marr Chase também não estão produzindo tanto, mas vão produzir. Não tem como atrapalhá-los tanto assim em 17 jogos. No começo tá mais difícil mesmo. O Zac Taylor é o principal responsável. Tá fazendo muita força o Zac Taylor. Mas acho que até o final eles mesmos vão conseguir sobressair isso aí. Então é isso, galera. Mais alguma coisa, Edu? Falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Encerrar a live foi muito boa, inclusive. Foi um ótimo papo. Foi. A galera interagiu bastante. Foi legal demais. Então tá bom, Edu. Prazer sempre falar com você. Eu vou ficar meio ausente em um tempo, que eu vou entrar de férias, vou viajar, vou para o Rio, levar meu filho para conhecer muito parente que está lá, que ainda não viu com ele. Então, essas próximas semanas eu estou de fora. Aí o André vai tocar, vamos ver quem entra aí mais também. Agradecer ao André por ter me deixado tirar férias. O Ruizão está mandando um abraço. Então é isso aí, galera. Boa noite. Boa sorte já nos jogos de quinta-feira. Quinta-feira já tem mais live. Até quinta-feira tem o texto do Edu, né, Edu? Essa semana até demorei pra caramba para revisar seu texto de domingo. Até peço desculpa para você aqui. Que é isso, eu demorei para entregar também. Eu demorei muito. Tava na rua, culpa do Rui, que me levou para sair, só me deixou voltar tarde. Aí, curtição. Curtição com os nossos bebês. Então, galera, boa semana. Quinta-feira tem live.
tem os textos da galera, o Bafra já deixou o texto dele de waiver, para quem quiser também ler um pouco sobre o waiver, tem a opção lá, minha mãe mandando boa noite. Então, boa noite, pessoal. Obrigado aí por todo mundo. Valeu, boa noite.